começando mais um podcast hoje. Eu estou na grande presença do meu amigo Ebert. E aí, confrade? Fala pessoal, tudo bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora vai, né? Agora vai. Muito feliz de estar aqui na presença de vocês hoje. E com muita saudade também, né? A gente ficou uma semana sem gravar, mas é isso aí, vamos que vamos. Uma semana sem se ver, hein? Sim, não. E aí, como é que você tá? Eu tô bem, e você, como é que você tá? Tô bem, e hoje a gente está na nossa grande companhia da nossa convidada Aline. E aí, Aline, como é que você tá? Tudo ótimo, e com vocês, gente? A gente tá bem, graças. Até que enfim saiu, né? Até de falar se eu tô bem, eu já até falei. Até que enfim saiu, porque você era pra ter sido a primeira convidada e. Nossa, que privilégio, tá vendo? Tá igual deputado, né? Com a agenda cheia. Isso. Deu alguns conflitos, né? Mas que bom que agora deu certo. Tô feliz demais quando ele me falou sobre o projeto, né? Que, nossa, queria muito que eu tivesse presente. Falei, tá, vamos tentar. Vamos ver se dá certo na agenda. Você que trabalhava com jovens, você ainda é muito ativa na presença deles? Ou você deu uma distanciada agora? Não, ainda tenho contato, né, com todos. Até porque o meio, né, que a gente acaba tendo esse vínculo de amigos, né? Vocês, por exemplo, a gente faz contato com o pessoal daqui sempre. Sim. Então é meio que impossível, né? Mas eu tenho um grande contato também com a juventude da terceira idade, que a minha conferência é com bastante pessoas mais velhas e amigos também, né? Então acaba que eu tenho é um pouco misturado, um pouco de tudo. E como que foi esse equilíbrio de uma hora você ser coordenadora de jovens e outra hora você ter que lidar com conferência que tem uma idade mais acima da sua? Bem, esse equilíbrio eu acho que é necessário até, sabe? Inclusive eu aprendi muito em relação a isso, justamente porque os mais velhos têm muito a nos ensinar, né? Por exemplo, a paciência, a sabedoria. E era isso que eu tentava passar quando coordenadora de comissão de jovens, quando alguns vinham falar que eu estou tendo dificuldade com pessoa X, que é mais velho, que não compreende. Então, ouvindo pessoas mais velhas e como que eles gostariam de ser tratados, inclusive, que era uma das coisas que eles questionavam muito, eu tentava repassar para eles em relação a isso, né? Então, eu sempre trouxe algo para agregar e não para ver eles como nossos rivais. E não é, né? De certa forma. Não. Então, a gente, infelizmente, ainda dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, existem alguns jovens que não têm essa maturidade. A gente sabe, né? Sim. E não é fácil, eu não julgo por causa disso. Não é fácil a gente se colocar no lugar do outro. Então, essas pessoas mais velhas, um pouco mais complicada, porque tem alguns que são velhos de cabeça e outros que são jovens de cabeça, né? Sim. Mental. Então, a gente tem um pouco de tudo. Então, para mim foi muito fácil. Porque quando eu iniciei na sociedade, a minha conferência ela era mista. Ela tinha jovem, criança e já idoso, né? Então foi muito tranquilo para mim. Eu sempre tive uma facilidade para lidar, né, com pessoas mais velhas. Então, para mim foi muito tranquilo. Agora, quando ouvi o outro lado da juventude, aí acho que é mais difícil. É mais isso trabalho, que eu ia te perguntar. né? É mais difícil com os jovens do que com os adultos? Jovens. Sério? É muito trabalho, né? Não vou generalizar, mas vocês sabem, vocês trabalham, não estou querendo criticar, mas a gente sabe que tem algumas situações. Eu tenho que agradecer a Deus, porque durante o meu período de coordenadora eu tive muito apoio, né? Então, assim, foi muito tranquilo em relação a lidar. Teve muitas situações que às vezes não estava na minha alçada e eu pedi ajuda, e era muito tranquilo, né? Então, assim, eu não tenho que reclamar em relação a isso. Eu sempre tive apoio, e aquela questão de delegar, de ajudar, de todo mundo ser ali, fazer parte, né? Ser uma comissão mesmo. A gente viveu muito isso. Não centralizar, sabe? Você conhece a sociedade com quantos anos? 12 anos de idade. Foi bem nova, né? Vocês vão fazer o cálculo. E desde mais nova você sempre frequentou conferência de adulto ou você já fez parte de CCA, de CJ? Não. Você disse que sua conferência era mista, né? Era mista. Com 12 anos de idade, a primeira conferência, na verdade, na época, não existia conferência. Na verdade, existia, mas na minha região, onde eu morava, não tinha CCA. Aí, depois de um tempo, foi implantado, que o meu irmão, inclusive, foi o primeiro presidente de conferência de crianças e adolescentes na minha cidade.
Campos Belos, Goiás. Ah, você não é aqui, né? Eu pensei que ela ia falar do Guará. Nossa, gente, eles realmente não sabem nada de mim, gente. Estamos aqui hoje para aprender. É isso mesmo o objetivo, né? Mas então você era do Guará, Goiás, né? Campos E veio Belos. para Guará. Eu morava no interior de Goiás, a minha cidade se chama Campos Belos, fica a 400 quilômetros de Brasília, e eu vim com 18 anos. Fica perto de Goiânia? Fica ao contrário, na verdade, Goiânia é pra cá, né? E Campos Belos, você vai conhecer Chapada dos Veadeiros, né? Ah, sim. Depois da Chapada dos Veadeiros, uns 200 quilômetros. Indo pra, acho que é mais referência Posse, né? Que na verdade Posse vai reto, é outro percurso. Mas Eu não sei nada disso. na divisa do Tocantins. É bem difícil, né? Porque a gente Eu vou nunca te foi mandar pra o lá. mapa. Ai, tá complicando, hein? Então, o seu irmão foi o primeiro presidente. Lá na região, sim, quando tinha conferência de criança e adolescente. E sua família toda é vicentina? Infelizmente, não. Não, né? Mas você Até seu aprendeu... irmão? Meu irmão também hoje não é mais nem católico, ele é evangélico. Ah, tá. Mas ele me ajuda em tudo, ele tem ainda o espírito. Eu falo que uma vez vicentino de fato, né? Sim. Não deixa de ser. Mas o meu irmão, ele não é mais, ele é evangélico, mas aí é super tranquilo. Minha mãe também é evangélica. A influência maior dentro da minha casa foi minha avó. Minha avó é católica, muito devota de Nossa Senhora, uma senhora de muita fé, tem 72 anos. Então ela sempre influenciou todo mundo, né? Tanto eu quanto meus primos, meus tios, mas poucos seguiram o exemplo, né? Então eu sempre fui criada com essa influência dela, né? Vai para missa, catequese, primeira Eucaristia, e assim foi. E aí, com isso eu fui tomando, né, gosto e fui conhecendo outros movimentos. Cheguei a conhecer o SCC e o SEGM eu participei também, né? Mas o SEGM é um movimento, não é Sim. como o nosso, né? Em relação ao trabalho contínuo. E como que eu conheci, né? Acho que eu já estou adiantando as perguntas, eu falo muito, Mas né, isso, gente? mas Então, isso aqui é ótimo. É bom que você vai gerando assunto cada vez mais. Mas você conheceu como? Já. Olha, a minha vizinha, ela já era vicentina. Na época, eu tinha 12, ela deveria ter uns 15, mais ou menos. E nessa época dos meus 12 anos, eu já estava no intuito, né, de ingressar em algum movimento pastoral. E quando a gente sai da catequese, os nossos catequistas falam, né? Eles Vai orientam a conhecer, gente, né? orienta, né? E aí eu fui no SCC, fiz um retiro do SCC, gostei demais, mas não era aquilo ainda. Sabe aquela coisa que você não sente tocado? Adoro o SCC, ainda frequento, quando posso, eu vou nas missas, na minha paróquia e tudo. Mas não é o que te completa, né? Eu acho que é a vocação, né? Eu sempre falo, nós temos a nossa vocação, o primeiro contato que a gente sente o chamado. Então, às vezes, quantos amigos a gente não convida para vir para os vicentinos, porque a gente quer que as pessoas conheçam, né? E aí, às vezes, a pessoa vem e fala assim, Aline, eu gostei, mas ele vem 2 reuniões, aí ele some. É porque ele não é vocacionado. A gente literalmente é uma vocação, né? Aquele movimento ou pastoral que a gente frequenta. Então, foi isso. Aí, teve um terço na minha vizinha. O pessoal chegou, né? A conferência dela, Madre, eu já comecei a confundir. Santa Luísa de Marilac. Madre Teresa é a outra conferência também da minha paróquia, confundi. Santa Luísa de Marilac. Essa era a conferência onde eu tive o primeiro contato. Como que foi? A minha vizinha já estava frequentando a conferência. E aí teve o terço na casa dela. Toda terça-feira era dia de terço. Olha como memorizei, né? Isso há 16 anos atrás. Te marcou, né? Ixi, descobri minha idade, 16 anos. Comecei com 12. Relaxa. Aí, marcou, era segunda-feira a nossa reunião e terça-feira o terço. E sábado era dia de visita, normalmente. E aí, eles chegaram para rezar o texto. Eu falei, gente, que povo animado, muito misturado. Jovens, pessoas mais velhas e crianças. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não sabia, eu não conhecia, não sabia nada dos Vicentinos, nem tinha ouvido falar no nome. E aí, tá. Ela foi me convidou, ela falou, não, vai ter o texto. Aí eu falei, vou lá. Aí tá, fui no terço. Rezamos, no final teve o leilão. Não sei se vocês têm o hábito de fazer aqui o leilão. Gente, o leilão, eu nem lembro quem foi a pessoa que gritou o leilão. Como que funcionava o leilão?
cada um levava alguma coisa. Tinha gente que levou rapadura, levou bolo, porque no interior, né, essas coisas é o que a gente costuma levar, e que assim, é como se fosse algo muito especial, né? Leva galinha. Galinha, nossa, tudo isso. Os leilões das barraquinhas da igreja normalmente é assim. Galinha assada, frango assado, essas coisas. Aqui também é um pouco, né, parecido com esse climinha de interior. Quando Lá no tem Piauí a gente faz festinha, né? bastante leilão, assim. Por isso que eu me lembrei. E aí, a gente, barra de sabão, tudo, é o que você pode, porque os incentivam é isso, né? É o que a gente pode doar, é o que eu tenho disponível e que eu posso levar. E assim foi. E eles fizeram o leilão. A pessoa que fez o leilão, super animada. R$2, quem dá mais? Aquela super animação. Eu falei, gente, gostei. Eu quero participar desse grupo. Bem misturado. E assim, eu tive muitas experiências incríveis com essa conferência minha. Depois eu tive que mudar dela, sofri muito, porque eu comecei a trabalhar e eu tinha que trabalhar durante o dia e estudar à noite, né? No meu segundo e terceiro ano do ensino médio. E aí eu mudei de conferência. Nossa, para mim foi um sofrimento. Mas depois adaptei, porque Vicentino em qualquer lugar você é bem acolhido, né? Com certeza. Então foi muito tranquilo em relação a isso. E nos conte um pouco dessas experiências que você teve lá. Nossa, olha, uma experiência assim muito que é marcante em relação à conferência, que eu sempre falo em relação a isso, é sempre esse fato. Eu fui criada pelos meus avós, minha avó e meu avô. E meu avô sempre é um pouco assim muito sistemático, pessoa mais velha e tudo. Então ele começou a se incomodar, porque que vocês sabem que Vicentino tem muito trabalho, né? É reunião, é visita, é uma emergência. Sim. Aí eu comecei a participar da comissão de jovens. Aí tinha viagem de... Mas vocês ainda estavam lá, né? Lá em Campo Belo. Você já foi coordenadora lá também? Não, eu fazia parte só da comissão. Ah, tá. Existia uma coordenadora e eu era membro, né, da comissão. A comissão era formada de umas 8 pessoas, jovens. Eu acredito que eu tinha aí, já tinha uns 1 ano e meio a 2 anos já. Então eu tinha entre 14 e 15 anos. Muito nova, né? Mais ou menos, tô brincando. Ainda Não, continuo, né? para um cargo é bem... pra um cargo. Não, mas eu só era membro, eu não era coordenadora. Não, mas assim, querendo ou não, você ainda... Envolvida, né? Isso, você trabalhava bastante já. Então, e aí, é porque realmente quando você gosta, né, faz tranquilamente. E interior, ou você vai para o caminho da igreja, você falando do Piauí, certamente você deve ter essa experiência, né? Ou conhece alguém. Interior, ou você vai para o caminho da igreja, ou você vai para o caminho errado, né? É difícil, raramente, você se ocupar, quando você não se ocupa com coisas boas, você se ocupar com coisas que não sejam mundanas. Então, graças a Deus, eu sempre tive esse espírito, graças à minha família, né? Meu avô, a minha avó, que me influenciaram positivamente a estar sempre no meio que me agregasse, né? Tivesse de boas pessoas, né? De boas pessoas. Na sociedade, que é uma família que nós sabemos, né? Que só quem é vicentino sabe a família incrível que puxa a orelha quando precisa, que dá carinho, que dá amor, enfim. E aí, o meu avô não conhece, o meu avô é um pouco... minha avó é muito introduzida, mas por serem pessoas mais velhas, eles não tinham noção da dimensão que é a hierarquia, da dimensão das atividades, da quantidade de trabalhos que a gente desenvolvia. Então, meu avô começou a ficar, né? A menina só fica na rua, visita, reunião, Ele ficou incomodado, ele falou assim, você não vai mais, acabou, você não vai mais para reunião nenhuma, acabou. Gente, Caraca. Eu fiquei no chão. Eu falei assim, não estou acreditando. Aí, o que eu fiz? Eu liguei para a presidente da minha conferência, ela se chama Daudite, maravilhosa, é uma mãe, que eu ainda tenho assim, um contato enorme com ela, que ela foi realmente foi uma grande mãe, assim, em relação a ela que, na verdade, até hoje, ela e o esposo dela, o Pedrinho, todo mundo ali no interior lá da minha cidade, eles desenvolvem um papel muito importante, que é essa administração da sociedade de São Vicente de Paulo. Tem várias outras pessoas, eu falo eles porque eles são referência na época que eu estive, né, frequentando lá em Campos Belos. Mas tem várias outras pessoas lá que desenvolvem esse papel de
de recrutamento, de auxílio, de apoio, de direção espiritual, de mostrar realmente o que é a Sociedade São Vicente de Paulo, sabe? Eles, assim, eles levaram a Sociedade São Vicente de Paulo para lá, né? Então, eles vestem a camisa o tempo inteiro. Então, para mim, são 100 palavras, assim, para falar sobre. E aí, eu liguei para a Daudite, né? Falei, olha, o meu avô falou que não é para eu ir mais para a conferência. Nossa, eu chorando, né? Falei, eu estou muito triste e tudo. E eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou, não pode deixar. A gente vai fazer a reunião na sua casa, para ele ver. Ele não conhece. Por isso que ele está querendo te proibir. Porque ele só vê você saindo e não sabe o que é. Ela foi muito sábia. Muito. Foi uma boa jogada, né? Não, foi... Foi uma visão muito Fica a bem dica, feita. viu, para vocês. Foi uma boa jogada. Quando a gente vai perdendo um membro, né? Ir pra casa dele todo fim de semana. Qualquer motivo, né? Se ele estiver faltando, ausente, fala, vamos fazer reunião lá. Para ele mesmo. sentir que ele é especial. Exatamente. É Nossa, verdade. achei o máximo. Hoje, então, eu falo, cara, que inteligente. Então, ela foi fazer reunião lá dentro da minha casa. Mas o meu avô, na hora que ele viu... acho que ele ficou sem graça, né, na verdade. Uma que ele falou assim, minha filha está num ambiente totalmente assim, maravilhoso, onde as pessoas estão assim, em confraternização, falando de Deus, fazendo um trabalho. Ele sentiu, o que ela realmente fez foi algo certeiro. Ele viu o que eu estava fazendo quando eu saía de casa, né, para ir para as reuniões. E ele conheceu as pessoas, né, que eu estava frequentando. Eu não vou julgar, porque ele, de certa forma, estava me protegendo. De uma forma radical, mas do jeito dele. E assim, ele não pode continuar, ela vai voltar. Nossa, gente, foi só alegria. Mudou de ideia rapidinho. Eu falei, mas a gente tem que passar por isso, né? Eu acho que são coisas que, para a gente até valorizar certas coisas. Exatamente. E também para mostrar que a gente gosta, né? Porque se querendo ou não, você já ficou mal por saber que não ia participar mais. E assim, eu era obediente, eu ia fazer o quê? Eu ia virar para ele e falar, eu vou. Não podia fazer isso. Ia ser rebelde, né? Não, e assim, respeito absoluto até hoje. Meu avô é a pessoa que é a nossa referência também, né? Dentro de casa a gente tem um respeito, não só eu, meus primos, meus irmãos, enfim. Você visita eles lá com frequência? Sempre. Domingo passado eu estava lá, inclusive. Em Campos Belos. Eu fui sábado e voltei domingo. Só fui buscar minha avó, que ela veio fazer alguns exames. Eles vêm com frequência também, né? Eles têm quantos anos, seus avós? Meus avós... O meu avô tem 71, vai fazer 72, e minha avó tem 72, faz 73 esse ano. Manda um abraço aí pra eles aí, no vídeo. E espero que eles vejam, né? Vamos ver sim. Vamos divulgar pra eles. Eu chamo de mãe e pai, tá? Pode chamar. Mãe Tereza Francisco, mas a gente chama ele de Chico Broca. Um beijo pra vocês. Amo muito e obrigado por tudo, pela criação, por ser chatinhos. E até hoje, graças a Deus, justamente por causa disso, né? Que eu sou o que sou e tudo eu devo a eles. Um beijo. Aline, você tem quantos irmãos? Olha, então, por parte de mãe, eu tenho 2 por parte de mãe, que é o Lucas e o Heitor. Por parte de pai, eu tenho o Lucas também, outro Lucas. Isso é que eu já ia te perguntar. Eu tenho o Lucas por parte de pai. Aí eu tenho também por parte de pai, que são filhos da minha madrasta, mas foram criados como irmãos. Então eu só falo que é por parte de pai, né? Tem o Leonardo, tem a Karen e tem a Aline também. Então eu tenho um irmão que chama Lucas, são 2 na verdade. Eu que sou a Aline e a minha irmã por parte de pai também, que é a Aline. Olha a mistura, vocês entenderam? Eu entendi. Eu entendi. Legal. E tinha muita diferença para as dificuldades de lá de Campos Belos para aqui de Brasília, por exemplo, para as famílias que vocês acompanham e para as famílias que vocês acompanhavam lá? É o que eu mais sentia, assim, sabe? Na verdade, a pobreza, né? A pobreza com P maiúsculo, que a gente costuma falar, não é uma pobreza de discriminação. A gente ouve muito isso na ECAF, né? Sim. Ela tem diferença, né? Em cada localidade é uma necessidade diferente. Em Brasília, não vou dizer todos os assistidos, mas alguns assistidos da minha conferência, por exemplo, hoje está bem mesclado. Mas já tivemos assistidos que tinham necessidade de, por exemplo, de um psicólogo, outros da palavra somente, outros de ajuda financeira para pagar um aluguel.
e outros que há somente com alimento. Agora, lá no interior, a situação ela é realmente de todas essas, mas o alimento ele é maior ainda. O alimento, uma coberta, são diversos tipos de pobreza, na verdade. Não muda muito, mas eu sinto que a pobreza o acesso é muito menor lá no interior do que aqui. Você fala acesso a políticas públicas? No modo geral, também. 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 Bastante. Mas eu falo acesso a, por exemplo, tecnologia. Na minha época, hoje eu estou um pouco desatualizada, né? Porque às vezes que eu estive lá, eu não tive a oportunidade de frequentar uma conferência para participar de uma visita domiciliar. Uhum. Mas eu tenho contato com algumas pessoas e a carência do simples, do básico, do alimento, de uma questão das políticas também. Tem lugar que o acesso é precário em relação a saneamento básico. Essa questão de saúde também deve estar um caos, né? Eu não posso dizer com muita precisão assim, porque realmente, como eu falei, eu estou um pouco ausente. Uhum. Mas a gente sabe que essa questão ela é geral. Infelizmente, a gente vê que nas extremidades, aqui, por exemplo, na estrutural que a gente faz visita, que a minha conferência atende, na estrutural, o setor de chacras do Lúcio Costa, a gente percebe que gente, água potável, as pessoas não têm acesso. Era isso que eu ia falar, acho que vocês assistem atualmente uma das áreas mais precárias de Brasília, né? Que é a estrutural. E quantas famílias são lá? Olha, a estrutural, ela na verdade, ela é dividida, né, entre regiões administrativas, que é o Conselho Central, que é o meu, Brasília, e o Conselho Central Divino Espírito Santo, que pega a área, uma parte, na verdade, algumas conferências da Asa Norte, do Sudoeste. Então, ela é dividida, porque a estrutural é imensa, né? Tanto é que vocês passaram, né? A gente, sim, isso. Para nós, e a gente passou pela área que era Santa Luzia, não era? Foi para a conferência do Tiago, né? Que vocês passaram? Não lembro. Na verdade, eu encaminhei para o Conselho Central e ele encaminhou para o CT. Fica mais fácil, né, dele delegar ali, porque às vezes a gente passa para uma área para uma conferência que não é de responsabilidade, fica um pouco mais difícil. Então, por uma questão de organização e respeito, né, a hierarquia, a gente sempre passa por central. Eu acredito que foi, se falando agora, eu acredito que foi, porque eu falei com outra pessoa, não foi nem com o Tiago. Foi, acho que você me falou no WhatsApp que tinha sido pro Tiago, para a conferência dele, não para ele, mas tá. aí acho que eu eles... não recordo, já tinha um tempinho, né? Sim, aí mas eles chegaram a conseguiram, né, atender. Acompanharam ela lá. E isso é incrível, né? Mudando um pouco de assunto, vou fazer igual Sim, a Emília fala, vou abrir a caixinha, depois eu vou fechando. É incrível essa nossa rede de caridade, né? A gente conhece ou sabe de uma necessidade, a gente passa para uma pessoa, ele vai lá atender e ele vem prestar, né, dar satisfação de como que foi o contato. Eu acho isso de um cuidado absoluto e de uma organização extrema, né? Porque por mais que não é uma pessoa que ele teve o contato, mas ele sabe que a pessoa tinha necessidade ou que era assistido dele e está em outra região. Inclusive, nós fizemos isso com alguns assistidos já que mudaram de cidade, e isso funciona assim, de uma forma perfeita. Então, eu acho isso tão... tanto é que a sociedade, na forma organizada que ela é, que qualquer lugar, né, que a gente for, a gente pode fazer esse contato e se identificar, ou até mesmo transferir a questão de assistido, que é muito bem atendido, né? A gente já sabe como seguir o protocolo. Mas, né? assim, a demanda de sindicância lá da estrutural deve ser bastante, né? Olha, aí voltando, né? Fechei parênteses, volta. Fecha uma caixinha. Fecha a caixinha, abre caixinha. Vou abrir outra caixinha do Google aí, do Chrome. A demanda aumentou. Isso a gente vê não somente no âmbito de conferência, que no caso a minha, que atende na estrutural e setor de chakras, como de uma forma geral nas reuniões que a gente ouve, né, dos relatos dos presidentes, que leva, né, dos CPs, do central, das bases, né? Então, a gente percebe que teve um aumento significativo. Por quê? Muitas pessoas desempregadas, consequentemente, precisa de um auxílio, né, de alimento, porque se ele recebe um alimento,
o recurso que ele tiver de outro meio, ele vai pagar uma conta de energia, de água, um gás, um aluguel. Então, a gente acaba amenizando. Então, essa procura, essa demanda, ela tem chegado com muito maior o número do que antes. A gente já tinha uma grande responsabilidade, agora a gente tem ainda mais. Você falou em relação ao número de conferência. Isso, hoje, tinha perguntado. Número de famílias. De famílias. Desculpa, confundi. Na minha conferência hoje, nós estamos com 4, sendo 2 na verdade, não. Ó, deixa eu lembrar aqui. 1, 2, 3. Em torno de 5. Por quê? 2, elas eram assistidas e mudaram. E aí elas se mudaram, e aí acho que a região que era para atendê-las não estava conseguindo também. Uma era na Ceilândia, a outra acho que era não lembro se era no Recanto. Só que como elas não têm também endereço fixo, aí o que a gente fez? Não, a gente vai continuar te ajudando, você vai continuar dando a notícia, você busca a cesta. Porque são pessoas que estavam vivendo em vários lugares, na casa de uma família, depois ia para a casa da outra, justamente pelas dificuldades. Uhum. Então a gente falou, não é problema, até porque as outras conferências também estão sobrecarregadas, então a gente continua fazendo essa assistência. Aí temos uma na estrutural, agora a gente tem outra, que é recente, que é uma ajuda provisória. Aí vamos para o setor de chakras. A gente tem uma no setor de chakras e uma outra na EPTG, ali próximo também, do Lúcio Costa. Então, dá em torno de 5, 6. E aí tem as ajudas que acontecem emergenciais. Aí a gente tem uma pessoa que é da minha paróquia, que ela é catequista no setor de chakras. O setor de chakras é uma outra invasão, uma extensão do Lúcio Costa. Não sei se vocês conhecem. Não, essa daí não. Acho que vocês já visitaram na estrutural, alguma assistiram, Bairro né? Santa Luzia, na estrutural, Luzia? isso. Nós temos a parte do setor oeste, leste, ali, normalmente é a nossa área. Essa invasão é perto de onde mesmo? Você já viu aquela linha de trem que pega ali o CIA? Sei. Por ali. A linha de trem, ela passa na invasão. É bem do lado, se você estiver indo, da IPTG, do lado direito. Todas essas visitas... imenso aquela área ali. É muito grande. E está aumentando, né? Muito, e eles estão asfaltando lá, inclusive, que vai fazer uma outra via de acesso, saindo do CIA, entrando na EPTG. Quem passa na marginal do Lúcio Costa vai ver que eles estão fazendo, asfaltando ali. Todas essas visitas vocês só conseguem fazer de carro, né? Por causa da distância? Aqui vocês conseguem fazer a pé? Porque aqui é Sério? muito próximo, né? Que é próximo. Na minha cidade, é uma das coisas que eu falo que é diferente. Lá a gente eu fazia, né, com o pessoal, era a pé também. Aqui não, na minha conferência não tem como. Aqui a gente tem essa vantagem por conta que é muito próximo da igreja, né? Então a gente se reúne aqui na igreja e... Ou senão a gente vai de bicicleta. Nossa, que sonho. Ai, não, os nossos assistidos é um pouco distante. É na estrutural. Foi uma das coisas que eu achei, nossa, gente, que estranho. Porque na época... Hoje eu tenho carro, mas na época eu não tinha, né? Então, assim, eu ia com o pessoal. Então, eu falava, caramba, que diferente. Eu percebi essa diferença, né? Que lá a gente se reunia também, pegava a cesta no local que ficava, ia todo mundo a pé, pegava a cesta e ia. Os alimentos, e ia tranquilamente, a pé. Raramente, às vezes, um assistido ou outro, que a gente se deslocava mais longe. Mas, normalmente, os assistidos era tudo da área ali próxima das conferências. Mas tinha conferência que assistia pessoas... tinha assistido mais distante. Mas a minha conferência a gente ia a pé. Uma vez ou outra que a gente ia de carro quando tinha muita coisa pesada e tudo. Mas, em regra, na época, era tudo a pé também. E assim, a gente entende que é uma área mais complicada, uma área mais tensa, né? Mas com maiores dificuldades do que as que a gente acompanha. E eu queria entrar até num assunto mais complexo. Como que vocês fazem para poder fazer algo mais diferente, algo mais inovador para eles? Como que é o sistema de visita de vocês? Porque, querendo ou não pode ficar só naquela de sexta, né? Porque eu acho que a necessidade deles ainda é maior. É um grande desafio. Olha, a gente se preocupa muito em relação a isso. Tanto é que nós costumamos fazer uma avaliação. Quando nós estávamos reunindo presencial, nós fazíamos, assim, a cada 6 meses ou a cada final de ano, avaliava cada assistido. Olha, evoluiu, não evoluiu, o que a gente precisa mudar? Porque esse é o objetivo, né? Promover e não ficar assistindo... Na mesmice, né? Isso.
Tanto é que nós tivemos que fazer algumas mudanças em um período aí, que foi dispensar uma assistida, que já assistia há muitos anos. Quando eu cheguei, eu estou em Brasília há 10 anos. Quando eu cheguei, ela já era assistida. Tanto é que a filha dela, eles viram nascer e ela já tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos. Então a gente falou, olha, os outros filhos já tinham casado, já tinham filho. E a gente falou assim, olha, a gente tem que tomar uma decisão pelo bem dela, né? Porque isso não é saudável, né? Então a gente conversa com ela, ela está trabalhando agora, né? A filha dela já está bem maior. Então a gente teve que fazer esse corte saudável, né? Com intuito, tanto é que a gente deixou de forma bem tranquila, falamos para ela, olha, vamos continuar aqui caso você precise, a gente não está te abandonando. Se precisar, você pode recorrer. Mas não precisou, graças a Deus, sinal de que, né, deu tudo certo. Só uma pergunta aqui, vocês já tiveram algum assistido que agora ajuda vocês? Na questão simples de alimento, que doa algo? Até mesmo que virou membro da conferência? Hoje, na minha conferência que eu participo, não recordo, na verdade, mas não tem, não. Lembrando aqui, fazendo uma análise, mas a gente já teve assistido que falou assim, olha, eu quero deixar de ser assistido e virar Vicentino e fazer o que vocês fizeram por mim. Nós já tivemos. Ela continua sendo assistida até a distância, que ela mudou de estado, mas o desejo dela, das filhas dela, inclusive, não somente dela, da filha também. Ela tem 2 filhas, aí a mais velha de 15, 16 anos que ela tem hoje, ela falava que o sonho dela era ser vicentina. E assim, ela é uma assistida incrível, né? Que nos ensina o tempo inteiro, com o pouco que ela tem, ela sempre agregou, sempre trouxe algo que chamava a atenção nossa positivo, né? Assim, nossa, assistida, mas, por exemplo, uma coisa que sempre nos surpreendeu, ela vendia salgados e doces, né? Que ela fazia. E todas as vezes que a gente ia na casa dela, que era um pouco distante, ela morava ali no setor de cargas do CIA. Também não tenho noção de onde Ai, era. gente, eu estou falando com pessoas que não conhecem o local. No CIA, ela morava ali naquelas proximidades. E ela mandava o dízimo dela relacionado às vendas que ela fazia. Ela tirava uma porcentagem, né? Ela tirava. Ela sempre mandava. E aí ela tinha cadastro de dizimista na paróquia. A gente pegava, o secretário nos dava o recibo. Não, era coisa assim. A gente ficava, gente, que lição. Não que isso, né? Isso é mais que obrigação nossa, mas ela, na humildade dela, no pouco dela, ela tinha consciência que ela tinha que devolver. Sim. Então, era um fato assim que chamava muita atenção. Gente, eu fui abrindo vários... Você falou que vocês faziam uma avaliação. Você fez outra pergunta relacionada ao que a gente faz, né? Tá, avaliação, né? Isso, você parou na avaliação. Outra coisa que a gente, nessa avaliação, e a cada passava tempo, a gente criava projetos. Como que eram os projetos? Nós já fizemos, por exemplo, as visitas, elas aconteciam todo sábado, né? Como toda reunião, toda a regra pede que as visitas sejam feitas semanalmente. Uma semana a gente fazia entrega de alimentos, a outra semana a gente fazia o quê? A parte espiritual. Não que a gente não rezasse, que fizesse parte espiritual naquela visita do alimento, na entrega do alimento. Mas a gente fazia exclusiva a parte de leitura espiritual. Meio que o estudo bíblico, partilha, a gente ia exclusivo para aquilo. A gente abria a Bíblia, pedia para eles a Bíblia deles, para eles também ter esse hábito de fazer a leitura. Aí eles faziam a leitura com a gente, partilhava com a gente o que eles entendiam. E a gente criava também, além disso, projetos, por exemplo, aula de reforço, que a gente sempre colocava. A gente tinha muitos assistidos, as crianças com dificuldade de aprendizagem, de leitura, matemática. Então a gente saía catando na conferência. Você sabe de matemática, você sabe de português, você sabe de lidar com iniciação, né, alfabeto. Aí a gente saía catando. E aí dava muito certo. Aí a gente fazia também. Às vezes era todo sábado, às vezes... Teve uma época que foi na semana, que aí tinha algumas pessoas que tinham disponibilidade, né, de ir na semana.
Outra coisa que a gente fazia era projeto também da parte de higiene pessoal. Tanto com os pais quanto com as crianças. Mas a maioria que ia era só criança. Orientação de higienização. A gente conseguiu a parceria de uma dentista, que foi para ajudar a ensinar a escovação. A questão da importância do banho, das unhas cortadas. Toda a parte de higiene, né, na verdade. Falando de uma forma geral. Nós tínhamos outros... outro também que eu lembrei agora, de culinária, curso de culinária. E todos esses projetos a gente abria, não era só para os nossos assistidos. Porque a minha conferência sempre tinha, em média, 6 a 7 assistidos. Porque a minha conferência sempre teve em torno de 14, 15 membros, né? Respeitando a regra, metade mais um, dava sempre essa média. Então, o curso de culinária, a gente teve, se não me engano, foram 2 edições, eu não me recordo agora. Mas a gente abria para todas aquelas pessoas que tinham interesse ali da região, que era na Capela das Irmãs. Não sei se vocês já foram lá. No Guará também? Não, na Estrutural. Não. Na Estrutural eu também não conheço. Só conheço a paróquia São José, no Guará. É São José, né? Essa Capela das Irmãs, como que funciona? Então, não sei muita coisa, mas eu sei que lá elas cediam espaço para a gente fazer aula de reforço. E eu não sei qual a congregação que elas são. Eu sei que elas ajudam, elas servem marmita, servia, né? Porque agora não tem mais o lixão. No lixão. Então, todo sábado elas preparavam com a ajuda de outras pessoas, né? De outras pastorais, movimentos. Vocês já fizeram acompanhamento lá no lixão também com o pessoal de lá? Não fizemos. Mas eu fui na época que a Érica era coordenadora do Nacional, no encontro em 2017, se não me engano. Foi em 2017. Uma das propostas do evento que ela fez, né, do Encontro Nacional da Juventude, era uma visita no lixão, que foi assim, gente, não tinha quem não chorava, sabe? Assim, foi uma experiência tanto, hein? Nossa, muito forte. Se a pessoa não tiver assim, preparada espiritualmente, eu, assim, várias vezes me segurei para não... E olha que a gente está acostumado a ver diversos tipos de pobreza, mas aquela lá eu nunca tinha visto. Lá tinha de tudo. Criança de colo, bebê. Tinha, assim, de uns 4, 5 anos. Grávida, idoso. Que vivia daquilo ali. De buscar o reciclável, até restos de comida. Eles se alimentam muito, né? Eu já cheguei a assistir muita reportagem, é bastante triste. É real. Se você já viu algo parecido, é real. E assim, aquela imagem ficou na minha cabeça por dias. Eu falava, gente, não é possível. Mas é possível. Vive. O melhor de tudo, mas assim, forma positiva falando, mas não que seja isso bom, é que eles o tempo inteiro sorrindo, muito agradecidos, eles faziam fila organizadamente, cada um para esperar a vez, para pegar a marmita. E não, é assim, coisa de outro mundo. Literalmente uma experiência que assim não dá para falar. Só quem esteve lá nessa visita para saber, para falar. E foi um dia de visita? Foi só um dia? Na verdade, a gente foi em um momento, deve ter durado em torno de 1 hora, 1h30, sabe? Essa visita, na verdade, ela foi acompanhada com essa irmã, né? Essas irmãs, mais de uma que cuidava na época desse almoço, e a gente só ajudou a servir, né? A gente foi só para conhecer, servir e refletir, né? Sobre aquilo ali, sobre aquela situação, sobre aquele sofrimento que algumas pessoas ali passam. Então foi assim, todo mundo que foi tem algo para contar de experiência, que assim, tocante, né? Assim, para mim o mais forte foi ver todos os tipos de pessoas sobrevivendo daquilo, de coisas que não servem mais para tantas, né? Restos de comida, o reciclável, enfim, tudo, e aquilo ali era sobrevivência. Teve uma vez, não sei se o Ebert lembra, de um passeio que o Sávio... que o Ebert levou que o Sávio levou a gente para lá no lixão. Vocês já foram lá, então? Só que a gente foi lá naquela creche da Tia Tatá, uma creche muito já famosa. Já ouvi falar, mas a gente frequentava umas outras 2 ou 3, a gente já participou lá também, minha conferência. A única vez que a gente foi lá foi dessa vez, que a gente levou até alimento para ela e tudo, e lá também a situação era muito crítica. Não, as creches de lá também...
Era da Jesus, não sei se você já ouviu falar, a creche da Jesus. Ela também ela começou em casa, recebendo pessoas para ajudar, né? Tanto é que, eu não sei hoje, mas já tem muito tempo. E parece que essa pandemia a gente está há 1000 anos, né? A sensação é que... Não passa. E assim, parece que o negócio que eu vivi há 1 ano e meio atrás, parece que já tem 10 anos e eu não lembro mais com tanta... Porque é o hábito, né? A rotina. A gente quebrou uma rotina. Tanto é que eu falo, gente, vai ser difícil reunir essas pessoas de novo e assim, criar esse elo, que a gente estava num ritmo muito bom, né? De alcançando grandes coisas, né? Alcançando muita coisa, atividades em todas as áreas, CAFO, Comissão de Jovens, CCA. Então, assim, hoje a gente sente que existe um distanciamento e as pessoas já estão meio que desacostumando, o que não é legal. Tanto é que os presidentes de centrais, de metropolitana, a gente ouve relatos que o medo, inclusive do nacional, o medo é que o problema maior é quando voltar ao normal. E como que a gente vai fazer para resgatar aqueles que não estão participando nem de reunião virtual? Nossa. Porque está crítico em relação a isso. Recrutamento já era difícil, né? Imagina depois dessa pandemia. Então, e o tanto de pessoa que saiu, né? Exatamente. Porque, assim, a gente sabe que existem pessoas que tem que estar o tempo inteiro motivando. Vocês têm essa experiência, né? Dentro da conferência de vocês. Sim. Na minha conferência, graças a Deus, quase todos. Tem uns 3 que não estão se reunindo no virtual. Porque não gostam de participar da reunião virtual, acham que, né, não gostaram, não adaptaram e pronto. A gente respeita, até porque não é obrigatório. Eles colocam como fundamental, mas não que seja obrigatório. Então, a gente se preocupa, né, em relação a isso, a voltar essa chama, né, esse calor. Mas eu acredito que a gente vai conseguir. Vai dar certo. Eu acho que conforme for voltando as coisas, as pessoas também vão voltando. E a sociedade é isso, né? Além de você tratar com os assistidos, você também tem que ter todo o cuidado possível com os membros, né? Nossa, porque é uma administração total. São 2 preocupações bem diferentes, mas que caminham juntas. E você conheceu a sociedade aos 12 anos, mas e aqui em Brasília? Como é que foi para você se adaptar? Como é que foi para você conhecer a conferência? Fazer novos amigos. Nossa, foi muito fácil, muito rápido e não foi difícil justamente porque, quando eu falei para vocês no início, quando a gente descobre a vocação da gente, quando a gente descobre que é aquilo que a gente gosta de fazer, eu acho difícil a pessoa, mesmo que, eu me mudei, eu não vou adaptar, isso para mim é pretexto. Para mim foi muito fácil. Assim que eu cheguei, eu tive a sorte, né, a providência divina, não é sorte, foi providência, de morar ao lado da minha paróquia. A minha tia morava no prédio ao lado, da São José, né? Que vocês conhecem. Sim. Então, eu falei, caramba, que coisa boa. Antes de mudar, eu fui lá e perguntei. Falei, olha, eu quero saber quais as pastorais. Se tem Vicentina, ela tem. Eu falei, meu Deus, que tudo. Então, quando eu cheguei no mês de março de 2009. Aí, estava organizando, né, faculdade, toda a questão de emprego. Aí, quando foi no final de... Acho que foi no final de abril, se não me engano. Abril, na metade para o final. Eu falei, eu vou visitar a conferência. Era no domingo, 8h30 da manhã. Aí você pensa, né? Vocês jovens acordar cedo para uma reunião de conferência. Se bem que as nossas são 9h30, né? São então, cedo também? É porque tem gente que acha difícil. Algumas pessoas que eu convido, que são jovens, Aline, 8h30, domingo, meu dia de descanso, eu já acordo a semana inteira, né? Você tem dificuldade para acordar cedo? Não, você acredita? Você gosta? Eu sempre acordei cedo, né? Claro que tem dia que a gente fala, eu queria ficar mais um pouquinho na cama, né? Tem dia que fala assim, poxa, eu só vou pelo compromisso. Mas isso aí é todos os dias. É normal, tem dia que a gente tem, ainda mais um tempinho desse, né? De Brasília, friozinho que está agora no mês de junho. Mas eu sempre estudei de manhã. Só depois que eu tive que começar a estudar no 2º e 3º ano do ensino médio, à noite, que eu comecei a estudar à noite, aí... Mas os outros períodos de escola, a vida inteira foi de manhã. Então, eu sempre acordei, com meu avô, inclusive, ele vai ver esse vídeo, eu vou falar para ele. Ele colocava o som, ele ligava o rádio na como é que fala? Gente, esqueci o nome agora, vai ter que cortar.
Não tem problema, não. O rádio mesmo, né? Ai, gente, eu esqueci, eu quero Na falar. estação de rádio? Mas- É aberto, né? Que a gente fala. Você quer lembrar o nome da estação? Não, é rádio mesmo. É porque eu falo rádio, eu achei que estava associando ao radinho. É o som, ligava o som no rádio. E FM, AM, entendeu? Sim. Porque ela ligava o som no rádio. É porque eu Ela quis ligava fazer o som e colocava no rádio, Isso, entendeu? isso. Aí, era 5 horas da manhã, meu avô acordava a casa inteira, meus tios, que eu tenho tios que é diferença de 5 anos de idade minha. Foi os últimos filhos da minha avó. Minha avó teve os últimos filhos com quase 40 anos, que são gêmeos. Então, eu fui criada junto com eles. É como se fosse irmão. Então, um deles estudava comigo, ia para a escola comigo, estudava comigo, mas ele estudava na mesma escola que eu. Então, meu avô ligava o som, gente, 4h30, 5 horas. Aí já começava, 6 horas. Aline, levanta, escola. Minha aula começava às 7 horas. Então, eu tinha 1 hora. Eu morava do lado da escola. 2 ruas acima da minha. E eu, tô levantando. Mas era sempre essa enrola, né? Até ele arrumar, tomar café para sair. Então, eu sempre tive esse hábito. Hoje, por exemplo, final de semana, mesmo se eu não tiver compromisso, eu acordo cedo. Só que aí eu falo, não tem nada para fazer, eu vou ficar deitada. Mas, às vezes, eu acabo criando outra coisa, faço outra coisa. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma. Então, por isso que foi super tranquilo. Mas eu acho que pior do que acordar cedo é estudar à noite. É muito ruim. Dormir na sala, né? Isso. Não, você já chega cansado, você já tá nas últimas. Você só quer voltar pra casa. Aí eu voltando, né, gente, que eu abri, porque eu consigo fazer bagunça, mas eu consigo voltar pra bagunça, tá? Você tem uma memória boa. Você tem a memória muito Nem boa. tanto, falei pra vocês. Aí eu fui na conferência, fui muito bem recebida. Amo minha conferência, meus membros lindos. Na época o presidente era Urbano. Era Urbano, gente? Agora. Ah, não, era a Terezinha. Vocês conhecem a Terezinha? De nome não. Acho que foi a que ajudou a cozinhar. Ela estava na missa comigo. Foi a que ajudou a cozinhar, não foi? Foi. Ah, E ela legal. tava aqui também na missa, não foi? A gente fala que Ah, ajudou a sim. cozinhar no Natal, que vocês fizeram que a gente foi. Foi ela que tava na Eu cozinha? estava no Natal, gente? Tá, você convidou a gente? Não, no Não. ano passado não. Foi em Ano retrasado. 2019. Retrasado. Foi em 2019. Que a gente foi, isso. Ah, no café do Natal do pessoal de rua, né? Não. Não. Foi no Era- Natal mesmo que a gente fez Era lá na conferência de na vocês. igreja. Gente, eu tô ficando velha. No subsolo. Gente, eu tô confundindo com aquele que a gente organizou os kits. Tô fazendo confusão total. Tá vendo? Muita Não, coisa. era aquele lá da sua paróquia. Vou tomar uma aguinha, tá, gente? Usar essa caneca que eu vou levar pra casa. Eles não querem, mas eu vou levar. Cadê a tua? Cadê o quê? Esqueceu, A né? tua. Sabe que eu vou deixar a minha aqui agora, porque eu vivo Esquece? perdendo ela. Então, aí... Esqueci o café também. Gente, eu tava esperando um chocolate quente nesse frio, né? Fica um apelo próximo. Nos próximos vão ter. entrevistado. Não, aí eu vou ter que voltar, uai. Como assim? Os É, outros mas vão é, tomar- mas eu faço pode- apelo e quem bebe do Quando tiver- chocolate é o outro. Aí a não. gente começou aqui com comida e depois paramos. Depois não Não deu certo. acredito. Foi, depois não deu certo, não é muito gasto. Eu nem bebo. Então seria um mó de boa, né? Acabava que a gente- Dava petisco e uma bebida. Ó, faz um apelo Sobrava aí pro pra Sávio, gente. pro Sávio, pro CP, conceder aí uma... Que ele fez uma promessa verba pra gente. Sabe? Por É. favor, patrocina esses meninos aqui com um lanchinho. Isso. E o horário é bem propício, das 15 horas, né? Pode até ser uma sobremesa. É, exatamente, uma verbinha só pra gente comprar um salgadinho. Ele prometeu, mas não saiu muito, saco não. É bem murrinha, né, gente? É, dá tchau assim. Tá certo. Nasceu com a mão fechada. Brincadeira. Pode continuar. E aí, eu cheguei na conferência, fui muito bem recebida. A minha conferência, assim, eu sou suspeita, mas ela é uma conferência, não que as outras não sejam, mas a que eu tive experiência, cara, acolhimento é perfeito, fantástico a minha conferência. Todos os membros, eles gostam de... Sabe aquela coisa do... que Osanã sempre prezava de estar em comunhão, estar reunido com os amigos? É como se fosse a minha conferência. Eu sinto ali, literalmente, o espírito de Osanã. Você se manteve na mesma conferência, né? Durante esse tempo todo. Sempre. Esses 10 anos, inclusive, 15 dias atrás, mais de 15 dias, na verdade, a gente fez a nossa reunião número 1000. Tá pô. ferro. Ela é de 96, eu acho. Se não me engano. Caraca, a gente tá Gente, na eu sou a 183. secretária, eu não tô nem lembrando o ano.
A gente tá na 183. Sério? 1001, que foi ontem a nossa reunião. Na verdade, a leitura data da 1001, que foi 15 dias atrás. Então tem um mês que a gente comemorou a 1000, né? Vocês fizeram alguma coisa de especial? Não teve como. Tá sendo online, né? Só... As reuniões. Mas muitos deles não estão vacinados, não? Alguns, mas ainda tem alguns, mesmo vacinados, que ainda estão com receio, sabe? Então a gente está esperando atingir aí um percentual de vacinados no DF, em torno de 25, que eu acho que já estava próximo, né? Que a proposta foi essa do presidente, né? Que na verdade uma membra falou, não está nem 20%. E aí a gente falou assim, não, então tá, quando chegar nos 25, pelo menos 25, 30, aí a gente tenta reunir presencial. Mas como ainda está, né, bem limitada a questão da reunião presencial, não está sendo obrigatória ainda, porque a gente ainda está em risco, né? Então a gente está super tranquilo, está dando super certo, né? Então a gente prefere deixar eles tranquilos, né? Ficar quietinho, né? Porque não faz sentido ir com medo, né? Esse medo nem é legal. A gente já vive um momento assim tão ruim, né? De notícias ruins, né? E psicologicamente, né, também para todo mundo. Então a gente falou que vai esperar um pouquinho. Voltando, né, gente? Nossa, o povo vai cansar desse podcast. Agora eu não lembro, a gente parou. Agora eu não lembro. Foi quando tu perguntou para ela meu primeiro contato. Isso. Então, gente, foi muito, muito tranquilo, justamente por esse ambiente de muito acolhimento, de muito cuidado. E aí onde eu aprendi que nem todos os idosos ou mais velhos são só que as pessoas taxam como rabugento. Ai, que eu não dou certo. Eu super dou certo. Claro que eu brigo com eles muito. Tô brincando. As briguinhas são saudáveis. Eu pirraço eles me pirraçam. É uma briga do bem, né? Do bem, total. Eu falo que a gente só perturba quem a gente gosta, né? Então, o perturbar meu e deles é só por amor mesmo, só para descontrair. Então, é super tranquilo. E aí, como é que foi? Tá, fui recebida. Aí logo teve uma nova diretoria, estava já quase vencendo mandato para presidência, né? Presidente. Sim. E aí eu fui convidada para ser secretária. Acho que foi 1 ano e meio, acho, no máximo, que eu já estava. Aí, daí só continuo como secretária, acho que até hoje. Acho que não teve nenhuma mudança. Nunca foi presidente? Não quero, tá? Tô brincando. Eu tô vendo que eu não tenho pra onde fugir, que vai ter eleição. Já era para ter acontecido devido à pandemia, acho que ano passado que venceu o mandato da atual diretoria. E não teve ainda porque, né, nesse formato pode ser. não teve. Mas você tá como candidato, então? Não. Não tá? Não fala um negócio desse, né? Eles vão entender, né? Que eu estou disponível. Mas tem quantas pessoas atualmente na sua conferência? Hoje tá em torno de 14. A gente já tinha, Nossa, na verdade, bastante. É um número 14, grande, né? 15. Eu acho que está até desatualizado esse número, porque nós temos 3 que foram recrutamento, outros que estão, na verdade, como auxiliares, né, que não foram ainda proclamados e tudo. Uhum. E outros também que são auxiliares, que não frequentam a conferência, a reunião, não são vicentinos, mas auxiliam. Então, acho que está dando em torno de 18 ao todo, sabe? Sim. Mas que participa da reunião mesmo, virtual, são poucos. Em torno de 7, 8 no máximo. E quais as atividades que vocês realizam lá? Vocês já tiveram muitos projetos? Você já implantou alguma coisa dos jovens lá dentro da sua conferência? Então, quando eu fui coordenadora da comissão de jovens, eu fiz o Despertar. Não sei se vocês lembram desse Despertar. Vocês não é da sua época, não, né? Não. Não que eu seja velha. O Despertar é da época da Érica, quando era coordenadora do Nacional. Faz em 2000 e... O final do mandato da Érica foi em 2017. Então, foi um pouco... eu acredito que foi em 2016, 2015 até 2017. A gente tava entrando. Eu entrei em 2016. Eu também. Para a sociedade. Não, então era para você ter pego. Porque eu fiz o Despertar, eu fiz na minha paróquia em 2017. Só que eles entraram no meio do ano e eu entrei no fim. 2017? Eu acho que ninguém da PBO pegou. O Despertar, ele é um projeto que é para ser utilizado em qualquer momento, né? Mas, assim, colocando como experiência que eu apliquei, né, na minha paróquia, não deu muito certo, porque... como que eu vou te explicar? É a questão de como. Vocês sabem como é difícil o recrutar. Como é difícil você falar de jovem para jovem.
porque você tem que ter uma linguagem que conquiste. E eu tenho um pouco assim a minha opinião em relação a isso é o seguinte: não adianta você levar um pirulito e falar assim, é tão bom lá, tem que dar pirulito todos os dias, dar chiclete, dar balinha. Para mim não funciona. Eu gosto de trabalhar com a realidade. Olha, o trabalho é esse, Vicentino trabalha sim, tem compromisso sim. A única coisa, mas eu nunca fiz isso, não fiz. Gente, se você tem boa vontade e comprometimento, é simples ser vicentino. Se você tem boa vontade, você vai estar presente em todos os seus compromissos. Se você tem compromisso, você está pontualmente em tudo que te propor. Se você é competente, acabou. Então, assim, aí eu sou um pouco contra essa questão de, tipo assim, ficar maquiando demais. Vocês talvez tenham... Ficar dando muita volta, né? Vamos no objetivo, olha, é muita informação a princípio, né? Uhum. Quando você começa a falar. E a questão do vocacionado, porque não é todo mundo, gente, é muito fácil você entregar a cesta para alguém, ou uma coberta nessa época fria, ou um casaco, e falar assim, ô fulano, tá aqui, minha parte eu fiz. E ter quem entrega, quem vai lá na estrutural, quem vai lá na área aqui dessa região de vocês, que é extremamente perigosa, que eles consideram que pra gente não tem perigo, né, onde a necessidade existe. Não. Então, é muito fácil. Então, é muito importante para a pessoa identificar se ela realmente tem a vocação de ser vicentina, você abrir o verbo e falar, olha, é assim, assim, assado. Você trabalha assim, você pega pesado sim. Você vai ter que fazer campanha de alimento, você vai ter que fazer campanha do agasalho, você vai... É isso. Vai ter que sair na rua. É bem Sair melhor. na rua, entregar... Vocês entregam também, né? Sim. A parte de sopa, que quando há necessidade a gente tem que estar a serviço, porque a gente não é de uma conferência, a gente é da onde precisa. Ontem mesmo a gente fez isso. Ontem a gente saiu na rua para arrecadar roupas e alimentos. E ontem também a gente entregou agasalhos, Sim, e comida. vocês... Não, eu sei perfeitamente. Vocês ajudam extremamente, assim, não tem nem palavras, demais da conta a minha conferência. Né? Quando a gente tem algum projeto, quando, por exemplo, acho que não foi você não, foi o Sávio e a vice dele, como é que é? Alana. Foram lá em Águas Lindas comigo, pegou o carro. Verdade, foi no final do ano passado. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu não participo da conferência Santa Rita, que só vai fazer as coisas da Santa Rita. E vocês não participam só daqui, vai fazer parte só A gente tem que daqui. estar disponível para ajudar todo mundo, né? E eu também prefiro assim também, Total, do que gente. ficar dando volta, e a gente tem que explicar, porque é só assim para a pessoa ver na prática e gostar. Exato. Né? Porque se ela chegar aqui achando que é uma coisa e for outra, ela não vai ficar. Não vai. Esse é o problema que a gente tem, na minha opinião. E eu sempre falo assim, olha, gente, as recompensas são inúmeras. O aprendizado, as lições, espiritualmente, a experiência. Gente, eu falo, essa é a recompensa. Você está pronto? Se não tiver, ele vai. Eu acho que eu estou falando bem longe, né? Oi, Não, tá, mas tá indo. consegue? A pessoa vai conseguir saber se ela quer ou não. Então, acho que às vezes eu até assumo as pessoas. Mas eu também prefiro assim, quando a gente encontra uma pessoa aqui na missa, que pergunta como é que é o trabalho e tudo mais, que a gente pede o WhatsApp, explica no WhatsApp para a pessoa, às vezes a pessoa pergunta no Instagram como é que é. Eu também acho bem mais viável explicar dessa forma. Não, gente. E a realidade? Exatamente. Você perde seus finais de semana porque você tem que estar aqui dentro, você tem que estar na sabem, correria. Ontem a gente ficou o dia todo, né? Olha, Ontem eu e ele, a gente não parou nem um minuto em casa. E era porque se a gente fosse... e nem é uma situação, né? É uma situação extra. Vocês não estão nem falando de questão de, por exemplo, quando tem um evento. Isso. Quando tem as visitas, era visita também? Não, ontem foram Era três. só questões Ontem de- foram da três. gravação? Não, ontem foram três Nossa, atividades tá diferentes. vendo? A gente veio de Gente, manhã para visita. Vicentino não tem tempo. A gente Vicentino veio não de tem manhã tempo. para visita, de tarde a gente foi para arrecadação nas ruas aqui do Riacho e à noite a gente foi lá pro plano entregar os Aí cobertores. você pensa, meu avô, numa situação dessa, meu avô vai falar assim, o que você está fazendo? Vai fazer uma coisa de errado. Você está entendendo? Porque não tem tempo. E tem mais. Tem gente que vai falar assim, pô, a Aline, o Ebert e o Matheus. Ai, dei sorte, porque, né? Ah, mas aí Agora combinou tá que vocês- tudo certo. Tá tudo Eu esqueci seu nome. Tudo de boa. Matheus e Ebert. Tem amigos, tem pessoas da família, são vários ciclos de amizades que a gente tem, vocês concordam? Sim. Tem amigos, todos esses ciclos, tem alguns que entendem.
mesmo não vendo, eles falam, não, a Aline está fazendo, ela está ocupada, mas ela tem um compromisso, ela está honrando com um compromisso que ela gosta, que é com a sociedade. Que é a prioridade também. Que é a minha prioridade. Mas tem gente que fala, nossa, você só vive na igreja, nossa, você só vive fazendo coisas sem sentido, nossa, você nunca tem tempo. Mas eu sabe o que eu falo? Eu só ignoro, gente. Vocês passam por isso? Vocês passam por isso? Teve até uma convidada que veio aqui, a Maria Luísa, ela falou que lá eles denominam as pessoas assim como rato de igreja. Que as só vive na igreja. Enfiado dentro da igreja e não sai por nada. Nem é na igreja, né? Meu Deus do céu. Exatamente. Nem é só e na foi isso que ela igreja. falou, que a gente não fica só na igreja, a gente está em tudo que é canto. A gente, na verdade, eu falo que a igreja em si, ela nem cobra tanto, né? A gente faz o que realmente se deve fazer, né? Que é em relação às missas, em relação aos compromissos que a paróquia propõe, né? Como vocês têm aqui a novena, vocês têm que estar presentes, enfim. Mas a sociedade em si, gente, reunião, terço, na situação normal, reunião, terço e visita, só aí. É um final de semana todo. Aí você tira os encontros que acontecem a nível de CP, Central, Metropolitano, Nacional. Gente, é muita coisa. Mas... Então tem que estar disposto para você realmente, se você realmente quiser ser, não é fácil. Porque você tem que honrar, existe uma regra, né, que a gente tem que respeitar. Sim. E se a gente não for nas reuniões, visitas e terças, a gente está descumprindo. A gente não é um verdadeiro vicentino, né? Não somos. E uma questão que você falou também é igual esse fim de semana, que pra gente que foi corrido, mas eu não acho ruim. Nossa, então, eu acho muito bom. Eu acho bom Deus demais. do Eu céu, sinto muita saudade prazer, quando a gente não meu fica pai. parado assim, eu fico assim mesmo. É verdade. Nessa Gente. pandemia, no E começo. vocês ainda bem que já estão se reunindo, né? Presencial. A gente A gente não Mesmo parou, na pandemia, vocês substituíram não, né? Vocês assumiram a responsabilidade daqueles que não puderam participar, que estavam em casa isolados e acabaram que ficaram um pouquinho mais sobrecarregados, mas vocês faziam com prazer, porque é gratificante. Exatamente. E uma outra pergunta que muitas pessoas vêm aqui e a gente sempre toca nesse assunto é a questão do recrutamento. Como que você lida com a questão do recrutamento? Já deu certo? Ai, gente, você já fez? O recrutamento é uma questão assim, eu não sei se os demais que passaram aqui também tiveram esse pensamento, mas recrutar é um desafio. Para mim é um desafio. Porque a questão do recrutar, ela tem muito a ver com a localidade, na minha opinião. Porque, por exemplo, um recrutamento que dá certo aqui, pode não dar certo lá no Lúcio Costa. Sim. Porque o público daqui é uma outra realidade, o público do Lúcio Costa é uma realidade diferente, e em Águas Lindas, por exemplo, é outro, lá em Planaltina é outro. Então, assim, eu acho que recrutar são tentativas para você entender e descobrir qual é o melhor que vai se adequar, o que realmente funciona em cada região. Como coordenadora da Comissão de Jovens, eu percebi que cada região, cada central, ele trabalhava de uma forma diferente. Por mais que o outro partilhava, mas ele adaptava, ele modificava na realidade, trazendo para a realidade sua. Então, para mim, recrutar, eu defino como desafio. Já fez muitos recrutamentos? Mais necessário. Você já fez muitos recrutamentos? Não tantos, porque como comissão de jovens, na época, eu estou falando muito de comissão, né? Mas esse é o assunto que eu queria entrar. Já tô adiantando, abre isso, né? já tô abrindo Na a comissão brecha. também. Como já tô abrindo coordenadora que eu tive como comissão de jovens em Brasília, que foi o maior contato, que quando eu estive em Campos Belos, eu tive pouco, foi bem curto, né? Mas ainda assim a gente teve, né? Mas o recrutar não se usava muito a palavra, né? O recrutar a gente escuta de um certo tempo para cá. A gente, eu nem lembro também a palavra que se utilizava, mas era uma espécie de recrutar, né? Quando a gente fazia algumas viagens, que, por exemplo, fundava conferências novas, o que a gente fazia? Olha só, era um recrutamento. A gente dava testemunho. A gente fazia, por exemplo, numa cidade vizinha que ficava a 100 quilômetros, nem chegava a ser 100 não, acho que dava uns 50 da minha cidade, que ia fundar uma conferência. Aí, lá naquela região, a paróquia anunciava que ia fundar uma conferência vicentina, aí ia eu, mais uns 3, 4 ou 5 jovens, e outras pessoas da diretoria do CP, que lá tem 3 CPs, não tem central ainda, que é vinculada ao Central Formosa. E fazer essa divulgação, ou que ia reativar alguma conferência, ou que ia fazer uma fundação de uma nova conferência.
aí esses jovens, 5, 6 jovens, para fazer o quê? Para, através do testemunho, da experiência que teve, ele conquistar aquele jovem que estava ali querendo conhecer a sociedade. Então, isso dava muito certo naquela época. A gente não tinha muito tempo e também não tinha muitos modelos, né? Assim, exemplos, que hoje a gente tem vários. A gente tem uma rede imensa que a gente consegue fazer contato com vários jovens coordenadores de outras regiões, Minas, que vocês já tiveram contatos nos encontros. Então, acabava que a região 5, né, que a gente junta tudo. E hoje, naquela época, pelo menos assim, já existia sim, mas a gente tinha um contato menor. A gente ficava mais para lá mesmo, sabe? Assim, pelo menos eu, na minha época. Hoje não, hoje já a gente consegue ter esse contato. Então, dava muito certo. Por exemplo, aí cada um falava, né? Olha, como que começou? O que eu falei no início. A minha história em relação ao meu avô era um testemunho. E assim, quase todo mundo, e todas as vezes que a gente falava, era emoção. Então, assim, no final, tava todo mundo chorando. Nossa Senhora! E era uma delícia. Nossa, que Mas saudade. acho que isso aqui já deu certo também, né? Em alguns Vocês faziam recrutamentos. também? Geralmente tinha algumas pessoas que encontrão, iam né? lá. Isso, tem algumas pessoas que. E aí a gente faz os encontrões, de 2 em 2 meses. E aí junta as 2 conferências de jovens, mais a conferência de criança, e a gente faz. Mas aí a gente convida os membros a trazerem pessoas novas, a trazerem amigos, parentes. Não, e aí. total, isso é um recrutamento. Isso, aí, tipo, É a por melhor exemplo. forma, porque é o testemunho da pessoa que conhece e Sim. vive e fala assim, não, ele é referência para mim, né, como vicentino. Então, deixa eu ir lá conhecer. E ver outros jovens reunidos, né? Isso, e aí a gente põe na prática o que a gente já passou, como é que a gente conheceu, como é que foi o proceder até chegar onde a gente está hoje. E aí as pessoas vão se encantando, né? E eu acho que o maior segredo, gente, é jovem falando com jovem. Olha só vocês aqui, a prova. Aqui criou uma dimensão 3 tão jovens. grande. Eu nem tanto, tô brincando. Eu sou muito jovem. Tenho só 28 anos. Ai, falei minha idade. Não, mas 28 ainda é jovem. Até 33 na sociedade São Vicente de Paulo. Então falta pouco, né, gente? Aí depois você tem que ir para de adulto? Teoricamente. Não, eles, na regra, considera-se, né, até 33, se não mudou, mas eu acho que é isso mesmo, que é jovem. Mas, dentro da sociedade em si, a gente considera jovem aquele que tem um espírito jovem. Não é a idade que define, é o espírito, a mentalidade. A Terezinha, por exemplo, com 83 anos, ela tem 83, mas ela tem o espírito, vocês conheceram, a mentalidade totalmente jovial. E animada, né? Animada, nossa! Ela é bastante incrível. animada. Então, assim, o que define não é a idade, né? É o pensamento mesmo. Aline, só te interrompendo aqui, você tocou numa questão muito importante, que você fala de motivação. Você se considera uma pessoa muito motivada? Nossa, aí vocês têm que me responder, né? Nem tanto, gente, mas assim, eu acho que quando fala de Sociedade São Vicente de Paulo, eu sou um pouco mais. Mas assim, de regra geral, sei lá, 80% eu poderia ser mais motivada. Né? Assim como, por exemplo, quando eu fui comissão de jovens, não é que eu tentava. Eu acho que como coordenador, eu, Herbert Seno, eu acredito que a gente se cobra muito isso, de ser referência. E um tempo eu falei assim, cara, mas eu não preciso ser o tempo inteiro assim, eu tenho que ser eu. E quando a gente deixa a gente ser a gente, é muito mais leve o fardo. Porque você fica com essa cobrança, eu preciso fazer isso, eu preciso ser criativa. Preciso ser melhor? Eu preciso ser melhor. Essa cobrança, ela não é uma cobrança externa, ela é uma cobrança interna. Eu estou falando isso, acho que eu nunca nem partilhei isso, mas é uma coisa que você se cobra. Ser criativa, eu preciso criar projetos que chame a atenção. Quando você me perguntou sobre quais recrutamentos eu já fiz. Acredito, como coordenador de comissão de jovens, acho que uns 3 que eu participei, mas que foram nos conselhos centrais promovidos, mas eu ajudando, né? Não que eu tenha tomado a frente, até porque, respeitando também a hierarquia, a função de coordenador de comissão de cada central, ela é diferente, né? Assim, de promover eventos, animar, recrutar é base. A gente não pode fazer o trabalho da base, a gente tem que auxiliar e ajudar, né? Se eu for lá na base fazer, o meu vai ficar sem ser feito.
É muito trabalho. A gente pensa que não, mas é muita coisa. É reunião, é relatório, é acompanhar 10 conselhos centrais. A Larissa hoje, que está na frente, ela foi muita informação. Quando eu fui passar as coisas para ela, eu falei, meu Deus, que tanto de coisa. E não falei tudo. O Ebert sabe, quando ele participa de uma reunião, ele fala, cara, é muita coisa que vem, né? Você está no CP, né? Eu participei de umas reuniões do Metropolitano. Do Central também, né? Que era representando o Central. Representando o Central. Então, assim, cada departamento dentro da sociedade é de grande responsabilidade e de muita atividade. Tanto como vicentino, quanto membro de um departamento. Ou coordenador. Foi muito difícil para você como coordenadora? Eu achei que seria mais. Não foi tanto. Por quê? Porque eu tinha uma comissão incrível. Né? Então, eu tive auxílio demais da conta. O Thiago como presidente também. A diretoria, na verdade, não só o Thiago. Eu falo Thiago como referência, mas se eu for citar todo o nome de todo mundo aqui, né? Não vou conseguir. Mas eu tive um grande apoio. Tudo que eu fazia, que eu colocava, levava, né? De proposta, de projeto, ou de algo novo, que era até desafiador, todo mundo acreditava, não, vamos fazer. Às vezes melhorava, às vezes queria, né? Falar, não, se a gente fizer assim, será que não vai ficar melhor? Mas sempre, gente, todo mundo. Então, assim, eu tinha um pouco mais de medo. E quando eu percebi que todo mundo se ajudava, aí foi o grande aprendizado. Eu aprendi que delegar é a melhor coisa. E eu aprendi que centralizar é besteira. Não precisa ficar com a responsabilidade só para mim, como coordenadora. Coordenadora da comissão. É uma comissão, não sou só eu. Existe uma comissão que é formada de 3 a 5, né? Sim. Então, essa comissão, claro que eu vou responder pela comissão, mas ela tem também tanto quanto de desenvolver e honrar com tudo que tem que ser feito dentro do período, né? Como de mandato. Então, ficou muito mais leve. É claro que fica toda a preocupação e tudo, no Injuve, num torneio de futsal. Mas é muito bom quando você aprende, e eu não tinha tido ainda essa experiência de delegar e de dividir tarefas. E para mim foi super tranquilo. Mas você encerrou o mandato com sensação de missão concluída? Ou você acha? Nunca encerra com sensação de missão cumprida, você sabe, né? Tem algumas coisas. Não, tem eu alguns acho projetos. Que essa sensação, sempre vai faltar eu algo, acho né? Não, mas eu acho assim que... A gente sempre que... quer fazer algo, a gente Isso. sempre quer fazer mais. E o tempo, por mais que 4 anos, você fala assim, nossa, é muito tempo. Cara, passa voando. Você coloca em 1 ano, você faz o seu planejamento de atividades, né? Junto lá com a diretoria. Gente, você fala assim, tá, eu fiz 4 eventos, mas todos esses eventos, por exemplo, 2 eventos dentro de um semestre, você sabe o trabalho que dá. Promover um torneio de futsal é 3 meses, 4, 5 meses, até 6, para você organizar, definir equipe, Cara, é muito trabalho. Então, você faz, você acha gostoso, você tem prazer pelo resultado, você fala, não, eu vou melhorar no próximo. E às vezes você fala, não, eu vou melhorar no próximo. E nunca vai chegar, tipo assim, cara, missão cumprida. Eu queria ter feito mais, sim. Então, essa sensação de missão cumprida, eu acho que eu não sinto ainda. Mas nem nos projetos que você realizou? Não, nos realizados, eu falo em relação a futuros, né? Que teria, por isso que eu falei, porque nos projetos que a gente realiza... Não, nos projetos total, gente, em todos. Nos enjuves que a gente conseguiu promover, no torneio de futsal... Qual mais que a gente fez? Terça, acho que a gente resolve. Teve um texto lá né? no parque. Do parque. Okay. Que mais a gente fez? Aquele texto foi bom. Foi? Foi, do parque. Foi muito bom mesmo. Pra mim foi um dos melhores. Eu acho que é uma ideia que poderia continuar, ideia... porque Sim, pode ser uma ideia que a gente pode levar pra Larissa, né? Depois Exatamente. voltar à normalidade aí. Eu nem sei se eu cheguei a falar pra ela sobre isso, mas aí já fica lá. Se você que a gente fez lá no parque, né? No Parque da Cidade. Foi. E aí teve várias experiências, né? De pessoas que estiveram ali próximo para rezar com a gente, pessoas que chegaram e perguntaram, nossa, quantos jovens reunidos, né? Tipo, ficaram admirados, Foi né? bem legal. Então, eu acho que é uma forma de recrutar. É verdade, que a gente tá ali, né? O pessoal para querer conhecer, procurar ver um monte de jovens. Os horários certos, né? Que são propícios ali para que tenha um movimento maior.
E eu tenho certeza, gente. Aí, galera que vai pro parque correr, pedalar, que sai daqui do Riacho pra fazer isso, vamos lá pra rezar um texto. Que a gente tava falando isso ontem, né? Porque a pessoa que sai daqui do Riacho Fundo vai pedalar e correr no parque, ela tem que ter muita disposição. Sendo que tem uma pista aqui pra correr, pra pedalar. Tem aqui, é muito amplo. Tem as Nossa, calçadinhas aqui. ai, gente, mas às vezes a pessoa quer fazer algo diferente. Não é sempre que faz isso. Você pratica alguma atividade física? Tento. O quê? Então, na verdade, eu gosto muito de funcional. Só que a gente fazia lá no Lúcio Costa, a gente tinha, né, um grupo que fazia antes da pandemia, e foi uma atividade que eu me encontrei, que eu gostei bastante, ao ar livre, né? A maioria das atividades são com pesos do próprio corpo, correr, corda, agachamento, sem muita... É crossfit, né? É tipo, nem tanto, porque o crossfit eu acho mais pesado. Você usa mais o peso do corpo, igual ela falou. Ele estimula mais você usar o próprio... E assim, leva alguns pezinhos, mas nada comparado a uma musculação, academia, né? Tipo aquele que a gente tava no parque de águas, né? Que tinha um É. pessoal... Ah, tá. Entendi. Legal. E aí, parou, né, devido à pandemia. Aí eu tive que fazer inscrição na academia, só que assim, eu vou uma vez no mês. Tô Ele aqui brincando. também malha. Gente, Tô tem duas tenta. semanas- Mas aí a minha... tem 2 semanas que eu não vou. Ele uma não tem coisa tempo. É porque assim, a minha semana, difícil. eu achava que a semana ia dar pra conciliar, né? Mas a semana, até a noite, quando eu chego, tem alguma coisa dos centímetros pra fazer, então. O trabalho é difícil. Gente, é É difícil difícil. manter casa, trabalho, faculdade, escola. É muita coisa. E você é formado em quê? Contabilidade. Ciências contábeis. Você trabalha de que atualmente? Contadora também, na área, né? Eu trabalho no escritório de contabilidade. Legal. E uma outra coisa que eu tenho interesse em perguntar pra você é sobre o Injuve. Como que foi criado, como que foi o processo, quanto tempo que durou de criação. Olha, Qual foi o primeiro, que o primeiro eu não participei, acho que eu participei do segundo, não sei se foi do segundo, gente, enfim. O Injuve, ele é uma... Como é que fala? Existe um conflito muito grande. Por quê? Ele já existia um pouco antes, né? Antes mesmo, eu acredito, pelas datas, antes mesmo de existir o Conselho Metropolitano. Ah, então não foi uma... Eu não sei contar essa história direito, mas quem vai te contar sobre essa história anterior é o Gonçalves, que é um dos Sim. convidados, né? Mas ele e o Renato, né, que é o presidente internacional, eles já me relataram, ele, né, o Gonçalves, já tinha me relatado que já existia, que eu não lembro se era esse nome, a história ele vai contar melhor. Só que não tinha registro, né? Não tinha feito registro, então existia já edições anteriores. E aí, quando... eu não recordo se o Francisco, ele teve aqui, né? Eu não sei se ele chegou a falar, se foi ele que retomou, colocando como primeiro, ou se for... Porque quando a Denise fez, ela já tinha feito, acho que o segundo ou o terceiro. Nossa, então já teve muito, né? Eu fiz até o sexto, eu acho, o quinto. O Francisco Acho deve que ter eu já tô participado de com todos, O né? Francisco só... participado sim. Agora, promover, eu acho que ele fez promoveu só um. Foi uma das histórias que eu acho que ele esqueceu de contar, que ele também contou muita história. Que ele tem história pra contar. Ele Ganha conhece de mim, bastante coisa. Ganha de mim, né, gente? Eu converso muito, mas ele... Não, ele conversa E bastante. aí, eu promovi 2, a Denise, se não, foram 2 também. Então, eu fiz... Agora me falha a memória, eu não sei se foi o quinto. E aconteceu o quinto, eu acho, o meu. Eu promovi 2. Eu acho que o seu parou no quarto. Foi no Foi quarto, que eu né? participei, eu acho que foi o A quarto. memória não tem, né? Parece que tem 10 anos que eu promovi o Enjuve. E então o intuito era esse, né? Que como pede a regra que tem que promover um encontro, né? Pelo menos um por ano, definir esse nome, né? Encontro da Juventude Vicentina. E aí ficou esse nome como a marca dos encontros anuais do Metropolitano, que não acontecia anual, né? Até porque no mandato da Denise foram 2, se não me engano, e no meu foram 2 também. A gente falhou um ano. No primeiro ano não aconteceu, teve no ano seguinte, no meu, falhou no terceiro e teve no quarto. Ou não teve o quarto? Não recordo agora, mas foram 2. Eu acho que foi o quarto. Acho que teve. Eu sei que foram 2. Foi um que foi na Ceilândia, né? Naquele setor de chacras da Ceilândia, e o outro foi em Formosa. Foi o que Eu devia ter participei. trago O que eu informações, participei né? Não é aquela camisa foi que tu tem? Isso, o que eu participei foi o da Ceilândia. Por isso que eu acho que é o quarto, porque na camisa eu acho que tem lá o... Então e foi V. o quinto.
Não, só tem o I e o V. Quando tem o I e o V é 4, não é? É. Nossa contadora aí vai ajudar a gente. O 4. Então teve o 5º, porque o último foi em Formosa. Entendeu? Mas foi estranho. Ah, isso, tá certo. É porque o último que participou foi o Diogo. Ah, Sim, tá certo. Então ia ser o 6º. Quem vai fazer agora, Larissa, quando acontecer, se Deus permitir, e vai permitir, né? será que esse ano não sai? Não, acho que esse gente, ano seria bom, mas não, acho que não. Acho que ano que vem, mas ano que vem é certeza. Em nome de Jesus. Reze. Vocês estão rezando pouco, E gente. o torneio também, outro torneio. Não, aí Agora não todo me mundo mais cobrem calmo. nada. É Larissa agora, gente. Ei, Mas Larissa. passa as dicas pra ela quando ela vier, que a gente já vai estar com tudo em dia. Ela já está vendo A gente esse, quer ganhar esse outro vídeo. torneio. Ela vai ver o vídeo e vai se sentir pressionada, coitada. Eu vou falar lá, tem que ver o vídeo até o final. E no ano que vem tem que ter um torneio de futsal. Não, e pras queimada, meninas, né, de tudo, de tudo. Para as meninas, porque da última vez, né, foram tantos inscritos, só meninos, que a gente acabou não conseguindo fazer, né? Na última vez, a única edição que nós fizemos. Mas a Larissa, ela é, assim, muito esperta, ela é criadora, né? Ela é a pioneira na questão de torneio, então ela vai arrasar. Você pode ter E só foram certeza. esses dois que você fez ou teve mais, além do Injuve do torneio? E o Despertar também, não sei se o Despertar já foi na comissão de jovens. Foi como se fosse, eu estava como comissão, mas eu fiz na minha paróquia, né? Entendi. E que mais? Foi. O texto, na verdade, já existia, né? Uhum. De Você só novo continuou? mesmo, de novo, foi só o torneio. Entendi. E Mas teve- assim, eu que- tenho muito acho que teve outra interesse. coisa. Ah, tá. O Despertar, quando você falou do recrutamento, nós tivemos o Despertar com visita, que eu não sei se vocês participaram também. Não. Que eu acho que foi alguém aqui do Riacho que foi lá, acho que foi a minha conferência que promoveu. Que nós fizemos visita em alguns assistidos, levando algumas pessoas para conhecer algumas famílias. Voltando, fecha a janelinha, abre outra. Eu queria te perguntar como que é o trabalho de uma coordenadora de comissão de jovens do Metropolitano? O que exatamente você tem que fazer ali no dia a dia? Olha, no dia a dia, eu acho que o pior é a preocupação mesmo, né? Assim, que você fica se cobrando, como eu falei, né? Nossa, eu tenho que me cobrar, eu tenho que ser referência para os meninos, né? De motivação, de organização, porque eu acho que ser comissão de jovens ou qualquer outra função dentro da sociedade, ela é uma função de administração. Você administra. Quando você é presidente, quando você é tesoureiro, secretário, você está cuidando para manter a unidade, a conferência, e assim o CP, e assim o central e o metropolitano. Porque se não tiver a conferência, não vai existir os outros, né? Então, a rotina em si da comissão de jovens, ela além dos relatórios que você tem que cobrar, né, nas reuniões trimestrais, que na verdade a gente tinha definido como mensal, por quê? Trimestral a gente estava vendo que era um intervalo muito grande, né? 3 meses, né? Aí a gente falou, não, vamos fazer mensal. Então, o que a gente fez? A gente criou um modelo, na minha época, nós criamos um modelo de relatório, onde colocava o número de conferências jovens, o número de CPs, eu não recordo agora de imediato, memória não tem, não trouxe, nem consegui lembrar, porque a pauta era surpresa, né, gente? De vocês. Nossa pauta? Porque não tinha pauta, é aleatório, então não sabia o que vocês podiam perguntar. Ah, tá. Entendi. Gente, eles estão dormindo. Eu vou. É porque você falou falou num assunto que isso. moça era a pauta de vocês. É porque ela falou de relatório, aí eu falei assim, mas tinha uma pauta nesse relatório. Que pauta é essa que não passaram pra gente? Não, e Assustaram, eu percebi. aí eu que me perguntei, falei, essa pauta nunca passou aqui por... pra ele, eu falei assim, que pauta será essa? Será que ela Mas eu falou lembro, alguma coisa? Eu não tô sabendo. mas eu lembro que tinha cobrança de relatório pra gente do CP também. Sim. Então, essa questão do relatório, ela, de certa forma, ela era uma pressão, né? Que você falava assim, eu vou mandar o quê, né? No caso, quando a coordenadora de comissão de jovens do Metropolitano cobrava dos centrais e os centrais dos CPs, né? E assim, sucessivamente. Esse acompanhamento, mas não é só uma cobrança, né? De assim, eu quero relatório. Você tem que acompanhar, você tem que ouvir, você tem que ter um contato assim mais de amigo mesmo, não só de coordenador, aquela coisa distante,
tem que ter essa proximidade, né? Porque vocês são amigos, não são só coordenadores de ela é minha chefe, nada disso. Dentro da sociedade a gente sabe que não existe isso. Coordenação é apenas uma necessidade, não é uma questão de honraria, né? Tanto é que a gente vê que em algumas pastorais, nada de conflito, gente, por favor, nada de fofoca. Mas alguns cargos eles têm como assim, nossa, eu sou melhor. Dentro da sociedade... Tem uma superioridade, né? Não tem, vocês sabem. Então, a questão de ser coordenador ou presidente é igual todo mundo, vai fazer visita igual todo mundo. Não tem uma mesa da presidência que é melhor porque eu sou membro e você é presidente. Não existe isso. Vai participar de uma conferência, sim. Sim, e assim, eu estou ali como vicentina. Eu tô fazendo meu papel de solicitando um relatório ou a situação de como está... aí nesse relatório as opções número de conferências jovens, se tem, número de jovens, para a gente até ter uma noção de como é que é a quantidade, já que a gente não estava conseguindo um número exato no sistema, né, de gerenciamento, o número de... O que mais que tinha? Comissão de jovens. E aí o número de CP, por quê? A gente viu que assim, se tem 10 CP, só tem 2 comissões de jovens, e os outros? Cadê? Por que não tem? Não tem jovem naquela região. A gente podia tentar estudar alguma forma. Então, a gente discutia, nas nossas reuniões trimestrais, a gente discutia sobre... Tinha muito CP sem comissão de jovens? Na sua época? Na minha época tinha, um pouquinho. O que tinha bastante era não lembro agora... O de vocês. O nosso era do Carmo tinha, era quase... O nosso ficou uma época sem. 100%, era bastante mesmo. O Divino Espírito Santo, que é, né, na área, tinha acho que só 2 ou 3, não recordo exato agora, mas tinham bastante. Mas assim, a gente tinha jovem, mas não tinha coordenador, né? E a maioria das vezes é assim, né? Ou não? Ou não tem jovem nenhum e também não tem comissão? Varia, tem de tudo. Tem lugar que tem jovem e não tem coordenador, e tem lugar que não tem e tem coordenador. Não tem tantos jovens, mas tem um coordenador. É igual a questão da Maria Luísa. O CC Perpétuo Socorro Norte. Centro. É centro. É Perpétuo Socorro, né? Isso. Sei. Eles têm coordenador e não tem jovens. Ela trabalha com os adultos. É um desafio, mas ela é muito persistente. Quando eu saí, ela estava entrando. Ela participou só de uma... ela participou do Injuve. Foi, verdade. A gente fazia muito também, Herbert, que aí fica a dica que você tá... Eu tô percebendo que ele quer saber muita coisa de comissão de jovens. Eu tô percebendo aqui também daqui a pouco. Eu quero ser o sucessor da Larissa. O podcast é só pra ele. Eu quero ser o sucessor da Larissa. Ai, que lindo! Olha, fica aí, tá? O próximo presidente já sabe. O próximo presidente é o Sábio. Aí vai ser eu e ele. Eles já estão formando a mesa. Projeto, eu tô chocada. A mesa deles já estão formando. Fico feliz. Eu adoro, tá preparando. Gosto. Mas é bom a gente, né, conhecer um pouco sobre como é que é. O que a gente também fez, outra coisa que deu muito, mas muito certo e que eu continuaria, que assim, hoje eu não sei, presencialmente era uma forma muito boa que a gente tinha, que nós tínhamos definido que todo início de ano, que era janeiro ou fevereiro ou máximo março, a gente fazia formação. Essa formação, não sei se você participou de alguma. Não. A formação, ela era no intuito de confraternizar, né, estar juntos, todos os coordenadores de comissão de jovens de central e de particulares. Então, e também outros que fizessem parte da comissão de jovens. Então, assim, dava em torno de 25 a 30 jovens que eram líderes, né, dentro, que participavam nos centrais e nos CPs. Então, isso era muito bom porque fazia uma reciclagem da nossa responsabilidade como coordenador, que aí entra na questão que você perguntou, como que era a rotina. Aí, respondendo já como que era feita essa formação, era justamente isso. Qual era a nossa responsabilidade como coordenador de cada área? A gente fazia uma espécie de uma gincana de perguntas e respostas, fazia torta na cara, eu acho que já teve, inclusive, eu não recordo se foi torta na cara, de grupos, fazer também desafios. Tinha um momento de partilha, de oração. Era um dia de estudo que a gente tirava. Um sábado ou um domingo, era meio que assim, olha,
Se tinha algum jovem coordenador que tivesse esquecido de o que era, qual era a sua função, ele ia lembrar ali naquele momento. Com a partilha também, a gente tinha um momento também das notícias, das dificuldades que cada coordenador enfrentava, do que deu certo, do que deu errado. Eu acho que não existe um manual para nenhuma função, nenhum departamento. O manual que existe é aquele que dá que está na regra, né? Breve, que vocês vê de forma muito superficial. Bem pequeno. Coordenador tem o objetivo, motivar, arará. Até o próprio manual é bem pequenininho, né? Não tem muita coisa. Assim, ele é necessário, porque, né, dá uma luz. Sim. Se não tivesse, era muito pior. Mas eu falo assim, o manual que eu falo assim, de vida, tipo assim, a minha experiência foi uma. Se eu falar pro Ebert a minha experiência, e quando ele for, ele vai ter outra experiência. É verdade. Sabe, assim, ele teve experiência como CP, mas como metropolitano é outra realidade. Entendeu? Que são pessoas diferentes, são responsabilidades diferentes, cobranças diferentes. Os lugares são mais, né? Ele visita a região de vocês. Quando eu era do metropolitano, a minha responsabilidade era de pensar em todos os centrais, né? Nossa. Assim, não é que de pensar, eu não trazia esse fato para mim, nem era meu. Era da equipe, assim, né? Era, mas, por exemplo, quando um coordenador, por exemplo, de Unai trouxesse uma dificuldade, eu precisava, cara, eu preciso ajudar. Como é que eu vou ajudar? E aí eu ficava matutando. Não, vamos. Aí na reunião a gente discutia, ela relatava o assunto, a pessoa, o coordenador, e a gente falava, não, então vamos pensar. Será que dá certo desse jeito? Então era equipe, era comissão, não era eu sozinha que tinha essa, e nem a coordenadora, e nem é de correto, né, assim, colocar isso como responsabilidade dela. Era uma dificuldade que era partilhado em conjunto e a contribuição de cada um. E, gente, é fantástico isso, essa questão de partilha. Porque, às vezes, é aquilo que eu falei, o que deu certo na sua região, Não pode ser na mesma. não pode dar na minha, mas eu posso adaptar. Uhum. Eu falo, cara, desse jeito aqui não dá. Por exemplo, fazer um recrutamento com... Você percebe que o pessoal de lá, eles curtem muito uma tarde de louvor, um recrutamento. Uhum. Você vai falar assim, na sua região funciona. Aí eu falo, Ebert, mas lá, Matheus, já fui trocando. Na minha região, o povo não é muito assim. Eles gostam mais de ir para a visita. Então eu falo, então tá, o que eu faço? Vamos fazer o início dentro da igreja, com a oração, introdução, e depois nós vamos para a visita, mas vamos introduzir primeiro. Então, assim, e outros não, que eles querem ter uma tarde de conhecimento, uhum, ou de louvor, que já é Vicentino, você está só fazendo uma tarde na parte de animação, entendeu? Uhum. Que eles vão adorar. Então, cada localidade ele tem uma realidade diferente, mas não significa que você precisa se prender apenas ao jeito que você acha que dá certo. Você pode fazer diferente, mas no perfil que dá certo na sua região. A questão de adaptar, né? Igual você fala. Adaptar, eu acho que é muito de adaptar. E você teve muita dificuldade com os coordenadores de central? Então, deixa eu pensar. Tô brincando. Não, eu acho que dificuldade é natural que tenha, né? A gente só tem que saber como lidar com essas dificuldades, com esses desafios. Não são dificuldades, são desafios. E eu tive muita ajuda, assim, de Deus mesmo, para saber lidar. Mas, assim, falando de forma geral, os coordenadores que estiveram comigo na época, eu não tive nenhum problema. Muito pelo contrário, eles me ajudavam demais da conta. Mas os desafios existem, por exemplo, vai fazer um enjuve e só tem número tantos de jovens. Eu falei, mas como? Aí tem, vamos arrochar, vamos tentar, sabe? Essas coisas, que Sim. É natural. Que cada... Sempre buscar mais, né? Então, assim, eu ficava triste, né, de certa forma, quando eu via que lá tinha potencial de vir mais gente e, às vezes, faltava um empurrão. Não é que não faltava um empurrão, é que talvez pudesse ser melhor. Aquilo que eu falei, que, às vezes, nunca a gente está satisfeito, a gente sempre quer mais, que às vezes até acaba sendo até defeito, né? De querer sempre mais, mas é porque quando a gente faz um evento, o Ebert sabe, a gente quer atingir um número máximo de pessoas. Não é só de jovens, é de pessoas. E um nível de satisfação, né?
Então, não faz sentido a gente fazer um grande evento, que é o Enjuve, trazer pessoas de fora para palestrar, fazer coisas diferentes, e ter ali apenas 30 jovens, numa região que a gente tem capacidade de ter 100, 150 jovens. E diante dessas dificuldades, você era mais calma ou você era mais estressada quando isso acontecia? Gente, de um modo geral, meu temperamento é um pouco estressado. Quem me conhece sabe. Eu tenho um pouco de... A minha paciência ela é curta, mas assim, quando a gente vai ficando velha, a gente vai melhorando, vai ficando melhor, né? A questão vai tendo um pouco mais de paciência. Vai entendendo mais. Vai tendo controle. E eu posso dizer que eu tive muita paciência no período que eu tinha desafio, que foram poucos, de verdade. Os meus coordenadores na minha época eram muito de boas, assim, pessoas assim, incríveis, que buscavam de todas as formas, Aline, vou fazer isso. Todo mundo se ajudava, de verdade. Eu não tive problema nenhum. Todos eles que estiveram na época, que eu acredito que boa parte saíram, já entraram comigo, né, alguns da diretoria, mas todos eles assim buscavam. E quando não conseguia, nossa, tentava buscar outra pessoa para ajudar, para auxiliar. Então era muito tranquilo em relação a isso. E eu sempre pedi para Deus paciência, discernimento, para eu não falar o que não deveria, para não magoar o outro, né? Porque eu entendo que, assim como vocês, eu e todos os outros vicentinos, eles estão como doadores, né, a serviço da sociedade, sem remuneração nenhuma financeira, e mesmo que tivesse, ninguém precisa tratar o outro mal, fazer uma correção, né, de forma agressiva. Então eu buscava fazer a correção fraterna quando era necessário. E acho que isso que tem que acontecer, né, com todo mundo, seja como presidente, seja como coordenador, seja como secretário, tesoureiro. Muitas vezes a pessoa está até no dia ruim, né? Eu acredito muito nessa questão do dia ruim. Tem dia que você tá, nossa, uhul, né? Tem dia que você tá mais para baixo. Ela que aconteceu ontem. E tá tudo bem, né? Normal, todo mundo tem. Quem tava ontem com o dia ruim? Porque ontem não foi meu dia, não. Ainda bem que foi ontem, né, gente? Ontem queimou a CPU aí do computador que a gente edita. Furou o pneu da bicicleta, furou... O que mais? Queimou o chuveiro lá de casa na hora que eu fui banhar pra vir pra campanha. Aí você tomar banho, oh meu Deus. Não, eu banho na casa da minha irmã. Mas do mesmo jeito a gente foi, né? Deu certo, graças a Deus. Isso são as provações, na verdade, né? Então a gente tem que saber identificar nesses momentos de dificuldades, porque a gente quer que tudo seja perfeito. Mas já pensou se tudo fosse perfeito? Isso é muito graça, chato. né? Qual a graça? E muitas vezes a gente pede pra Deus, eu quero ter mais paciência e tudo. Aí ele joga... Exato, para testar, né? É verdade. Tá na hora de vir colocar em prática. São desafios. E você já teve alguns outros cargos fora esse de secretária da sua conferência e coordenadora de comissão? Atualmente você está como tesoureira, né? Está sendo muito difícil. Gente, um pouco difícil na questão assim de tempo mesmo, né? Porque, como eu falei, todos os cargos, ele demanda tempo. Até tirar foto, né, Duda? Porque é dedicação que a gente precisa ter. Como tesoureira do Metropolitano, pensando assim na questão financeira, não chega a ser difícil para mim, porque como eu já estou na área, né, contábil, envolve um pouco também que eu desenvolvo hoje no meu trabalho de financeiro, é tranquilo. Mas o Zé, como presidente, ele ainda me ajuda em tudo, na verdade, né? Essa parte financeira, como a gente assina em conjunto, né? Sim. Não tem como ele fazer nenhum pagamento em relação a bancário, autorizar sem a tesoureira e nem a tesoureira sem o presidente. Então, acaba que ele, estando por dentro de tudo, e ele também é contador, e essa área financeira sempre... Não passa nada, hein? Ele sempre desenvolveu... Ele acaba que assim faz quase que tudo, na verdade. Hoje eu, assim, às vezes até falo, Zé, eu não sei se eu consigo manter, porque a questão do tempo, né? Por quê? Hoje a rotina do financeiro ela é tranquila, porque o Metropolitano não está tendo, né, muita coisa de atividade. As despesas que tem são despesas recorrentes, né, mensais, então não tem muita coisa. Mas tem as doações que entra, que sai. É um trabalho bem, assim... operacional, de fazer verificação de entradas e saídas, fazer uma autorização de um pagamento. Só que ele, justamente por esse alívio, ele faz muita coisa, né?
E eu fico um pouco na parte do contato com... Só ajeitar aqui pro coisa. de cobrança dos mapas, de pendência. Aí agora a gente está desenvolvendo a questão da formação, que também nós fizemos agora, né, no primeiro semestre, temos o objetivo de fazer agora no segundo. A gente percebe uma deficiência muito grande na questão... online também? Online. Nós fizemos a última vez, foi mais de 100 participantes. É só 2 tesoureiros no Metropolitano ou tem mais? Sim, primeiro e segundo. Né? O segundo é o Arnaldo. Entendi. Que também é contador? Também. Eu também ia fazer essa pergunta. Ele também é contador, só que ele auxilia Ele, na verdade, ele disse que nunca exerceu em escritório de contabilidade. Mas ele entende também, ele já foi contador de CP, não sei se de Central, acho que também de Central, se não me engano. E também acaba que não tem como, né, gente? Uma vez que você envolve com essa área. E não é uma coisa muito misteriosa, não, sabe? Assim, algumas pessoas até de outras áreas conseguem fazer uma Ele é tesoureiro financeira, né? Então é dele que eu vou cobrar, se tá o mapa certinho. Mas é super tranquilo. Para mim não foi difícil. O difícil é a questão, como tesouraria de unidade vicentina, eu já fui de conferência, mas tem muitos anos, lá na minha cidade, inclusive. E foi pouco tempo também. Então, é só a questão de mudança, é totalmente diferente. Uma hora você lidar somente com contato com jovens e fazer propostas e projetos de eventos e de, né, animar de fato. E essa parte de relatório, de acompanhamento, das reuniões também, que no caso, como Metropolitano, tem as reuniões trimestrais com a região 5, alguns eventos acontecem também do nacional. Então, tem essas particularidades também, além do trabalho que você desenvolve com os centrais. Entendi. E tesouraria... Não, pode falar. A minha pergunta já é outra, já pode ir. E aí, é só essa diferença, que você sai de uma realidade, não deixa de ser trabalho, né? De ter um compromisso, mas você desenvolve outro, que é o que a maioria dos tesoureiros são mais velhos, né? A maioria dos tesoureiros das unidades tem jovens também, né? Mas eu falo que a gente vê muito, né? Assim, sim. Então, por exemplo, os que eu tenho contato hoje, que são dos centrais, a maioria são pessoas mais velhas, mas que também super tranquilo de lidar, é tranquila essa relação. E é isso, mas assim, eu não vejo dificuldade não em relação eu acho que um cargo que eu não assumiria era tesouraria. Porque é super tranquilo. Não tava é o que eu falei, certo. basta ter boa vontade e comprometimento. Não. Ruim é só mexer naquele Excel mesmo. E através da sociedade, para quais lugares você já viajou? Você quer saber fora do Brasil ou no Brasil? Os dois. Então, gente, no Brasil, eu conheci, né, algumas cidades de Minas, e que foi em relação à reunião da região 5, que acontece, já que você vai ser o sucessor aí, né, da Larissa, fique atento. Uberaba, Patos de Minas. Eu acho que teve mais até. Eu estou lembrando das que a gente sempre fazia reunião trimestral. Uberaba, né? Uberlândia eu não lembro. Foi Uberlândia, não, Uberlândia não, só Uberaba. Foi Uberaba que a gente foi. A gente passou, né? Isso, passou por lá. Como é que é o nome, gente? Catalão. Que mais? Anápolis, Goiânia. Goiânia e Anápolis eu já conhecia, mas foram lugares que eu fui em relação à reunião. E Recife, que foi o encontro que aconteceu em 2019, né? Que a Denise que organizou, e a comissão. E para o Panamá, né, na Jornada Mundial da Juventude, em 2019 também. Top. Alegria, né? Então, para encerrar, tem algumas perguntinhas cansado, né, tá acabando, gente. Tenha paciência. Tem umas perguntinhas do Instagram aqui que o pessoal deixou. E a primeira é do Confrade Sávio, que perguntou assim... Não, Aline, pode esperar que é palhaçada, né? Aline, atualmente no auge dos seus 35 anos, como manter o pique com tantas atividades? Primeiro, Sávio, eu não tenho 35 anos, tá? Eu tenho 28, com carinha de 22. Gente, ele sabe que eu não sou uma pessoa assim, nossa, muita animação. Ele até me chama de velho, inclusive, né? Sim. Porque ele fala assim, não, vamos fazer evento tal. A viagem, né, da Romaria, vamos fazer evento tal, vamos fazer isso e aquilo. Eu falo, então, eu já estou pensando no descanso.
depois do evento da Romaria. Quanto tempo eu vou tirar ainda de foto? Quanto tempo eu vou poder dormir, né? Pra poder voltar. Você vai pra Romaria, né? Vou. Ah, Esse final de semana que eu É? fiz, né? Vocês vão? não, a gente Que não... pena. Ano que vem a gente tá lá. Sabe, não é difícil manter não, tá? Essa animação toda. Porque eu sou muito jovem. A Maria Eduarda perguntou qual a sua maior motivação para permanecer na Sociedade de São Vicente de Paulo. Sem dúvidas, é o amor pelo nosso trabalho, né? Pela caridade, por tudo que nós fazemos e tudo que nós relatamos da ocupação que nós temos o tempo inteiro, né? Sim. Eu acho que sem o amor a essa rede de caridade que a gente tem, não teria como, né? Manter. E tem uma outra pergunta dela que é assim: como você se sente sendo uma inspiração de coordenadoras de jovens? De quem? Que eu não sei. Inspiração. Bom, não sei se tem alguém que se inspira, né? Mas eu fico feliz, né? Porque eu acho que é o que eu falei nas nossas no início, né? A gente se cobra muito. Não é a cobrança, ela é automática, de querer ser referência, de querer ser exemplo, de poder contribuir, né? Então, assim, claro que se alguém se inspira em um projeto ou em querer dicas, a gente sempre vai ficar feliz. E o objetivo, eu acho que é esse, né? De ser vicentino, de poder sempre ajudar o outro, seja lá quem for, não somente os assistidos, porque ser vicentino é poder ajudar a família, que é a gente aqui, né? Não somente o assistido. É claro que o objetivo maior são os pobres, né? Os nossos mestres e senhores. Mas poder contribuir com qualquer pessoa, e tem várias pessoas que já contribuíram tanto também para mim, que são também inspiração, por que não ser para o outro e poder contribuir também, né? Por que não ser? É verdade. E a consórcia Beatriz Franco perguntou o que você mais admira dentro da sociedade? Olha, são tantas coisas, gente, são várias, mas assim, o que eu mais admiro é a organização, a hierarquia, porque é justamente por causa dessa organização que Osanã deixou, né, antes de morrer, que existe essa rede de caridade. Se não tivesse organização, como que seria? Cada conferência fazia do jeito que quisesse, assistia do jeito que quisesse, ia fazer do jeito que bem entendesse, ia ser uma sociedade sem regras. E com livros ia ser uma bagunça, né? Uma bagunça. Então, na minha opinião, assim, o que eu mais admiro, deixando claro que são várias, né? Então, essa é a mais forte, assim, que eu recordo, é isso, sabe? Assim, essa organização, o cuidado, desde que tem ali na regra, desde você fazer a reunião até você ir ao assistido, né? De como que a gente deve ir, como que nós devemos tratar. E ele fazia questão, né? Que a gente tinha que tratar bem, que tinha que cuidar, tinha que ter ele como realmente ver a pessoa de Jesus na pessoa do pobre. E o Francisco também deixou uma pergunta. Ele perguntou qual foi o seu maior desafio à frente da Comissão de Jovens do CM de Brasília. Gente, é difícil, né? Porque assim, depois de tanto tempo, como eu falei, parece que tem 10 anos que eu vivi como coordenadora, né? Mas assim, eu não diria desafio, mas no início, antes mesmo quando eu fui convidada, né, a indicação da Denise e tudo, eu tinha medo de não dar conta de corresponder às expectativas, por exemplo, em falar em público, ir em um conselho central que precisasse de alguma ajuda e eu não saber como lidar. Esse era o meu medo, mas não chegou a ser um medo concreto, realizado. Não aconteceu esse medo. Era um medo, mas não teve. No decorrer de todo o meu período, com a ajuda das pessoas, da comissão, da diretoria, eu vi que, gente, por que eu tinha esse medo? Tanta gente para ajudar, e Deus vai capacitando a gente. Até porque você também não é tímida, né? Se você fosse tímida, seria uma... Isso aí, você está queimando. Você palestra com facilidade? Depende do assunto, né? Assim, eu acho que o falar, você tem que estar... Por exemplo, você pode me chamar aqui para falar de um assunto e falar assim, olha, eu não tenho domínio sobre isso. Mas hoje em dia te resta tempo para poder estudar quando você tem alguma coisa... Tempo a gente nunca tem, né, na verdade. Mas eu acho que são prioridades, né? Assim, se fosse falar a questão de tempo, hoje
a cada dia que passa, eu acho que vocês é da mesma forma, termina a faculdade, mas tem o trabalho, aí tem a especialização, aí tem uma pós-graduação, aí tem o trabalho em si que já também te suga, aí você vai estar sempre ocupada. Mas ainda Aí tem... depois você casa, aí é várias coisas, eu tenho amigos que não, depois tem filho. Então, assim, tempo a gente nunca vai ter, mas eu acho que a vida, o tempo, ele é feito de prioridades. Se eu me comprometi a estar aqui com você, eu tinha que deixar outras coisas e outros afazeres e estar aqui. Se eu tivesse que palestrar, falar algum assunto para vocês, eu também tinha que tirar um tempo e falar, eu preciso estudar, porque eu me comprometi. Entendeu? Mas você ainda tem vontade de se formar em alguma outra faculdade? Não. Não, né? Já é suficiente. Chega, hein? No máximo, eu ia especializar em alguma outra área, dentro da minha área mesmo, né? E essa pandemia te abalou muito? Por ter que ficar dentro de casa? Ou Eu você não trabalhou? fiquei amigo dentro Não? de casa. Tô brincando. O povo vai pensar, Você não ele tá aglomerando. você não trabalhou em home office, não? Trabalhei, mas durante 4 meses, 3 meses no máximo. Ou foi 5, eu não lembro. Foi pouco tempo. Mas mesmo trabalhando em casa, eu saía bastante, né, na questão do meu trabalho, para buscar documento, ou fazer alguma reunião externa. Sempre tinha alguma coisa fora de casa. Então, mas assim, eu falo que não fiquei em casa pela questão do Trabalho, né? do próprio atendimento à sociedade, né? Falando da questão de sociedade, não paramos de fazer visitas, né? Aí a gente fazia também, ajudava na questão quando tinha o drive-thru que o SCC promovia, ou o SEGM, eles fizeram muita ação para arrecadar alimentos. Então, com isso, a gente acabava tendo que se dispor do tempo também para poder organizar os alimentos, separar, higienizar, montar a cesta. Então, acabou que, assim, o tempo inteiro. Mas, assim, o abalo é inevitável, né? Todo mundo ficou, né? Eu, assim, no início eu fiquei, assim, muito assustada. Quando todo mundo se isolou dentro de casa, eu falei, meu Deus, é tipo assim, tá acabando? É fim dos tempos? Jesus está voltando? Sabe? Passa tudo isso. Então, assim, eu fiquei um mês, assim, um pouco meia assustada com aquela novidade. E depois eu fui vendo, não, tá tudo bem, é uma fase, vai passar. E até mesmo para eu ser força para as pessoas que procuravam, né, de certa forma. E a gente tem amigos que partilhavam também do medo, da situação toda, das dificuldades, até os assistidos. Então a gente tinha que ser um certo combustível, né, não de animação, mas de positividade. Que eu acho que essa pandemia, o remédio e a receita assim, primordial é pensar positivo. Porque o primeiro problema que a gente enfrenta é o psicológico abalado. Né? Verdade. A negatividade, né? A negatividade. Porque já tem tanta coisa ruim, como você colocou, o tempo inteiro notícia ruim, o tempo inteiro. Então, assim... Talvez não aconteça nunca uma boa, né? E aí você tem que trazer para o seu psicológico, para o seu subconsciente, coisas positivas. Mesmo que esteja em situações extremas e ruins, né? Assim, que não favorecem. Mas tem que tentar pensar positivo, porque tem muita gente que eu conheço que adoeceu mentalmente. Você disse que testou positivo para o Covid. Como que foi sua recuperação? Olha... Sentiu falta de ar, algo assim? Não, graças a Deus, assim, não foi tranquilo, porque, como eu falei, o objetivo é justamente esse, é provocar um abalo emocional. Só que, assim, eu tive o único sintoma que eu tive foi muita dor no corpo, nas costas, principalmente, nos olhos, garganta e indisposição. Nos primeiros 3 dias. Aí eu comecei a usar medicação e tudo, e aí eu fui... O único problema assim, maior que eu enfrentei foi assim, o medo mesmo. De tipo assim, eu preciso ir para UTI, eu vou ficar entubada, eu vou morrer. Muito psicológico. Muito. E eu tinha perdido um amigo um dia antes, quando eu fui diagnosticada. Eu não estava com sintoma. O meu amigo morreu numa segunda, numa terça eu comecei a sentir um pouco de dor nas costas. Na quarta-feira eu falei, eu não estou bem, eu tenho certeza que eu estou com Covid. Então, na sexta-feira eu fiz o teste e deu positivo. Então eu fiquei assim, meu psicológico, porque o meu amigo foi muito rápido, sabe? Então eu fiquei. Mas seu assim, amigo era assustada. jovem? 37, se não me engano. Ele, na verdade, ele era meu amigo também, porque a esposa dele é vicentina e era a esposa dessa minha amiga vicentina. Sei. Então, era meu amigo também, de certa forma, mas foi um sofrimento muito grande, né? Ver ela também passando por isso, os filhos que ficaram, 2 filhos, então acabou que estava ali
por um motivo de Covid, eu perdi uma pessoa próxima e estava vendo o sofrimento de outra. Então, eu estava numa situação também no risco, porque ninguém sabe, né, se eu poderia piorar. E eu estava com muita dor nas costas, então eu falei, pronto, meu pulmão tá só o carvão, o meu medo. Mas graças a Deus foi assim, graças a Deus não teve nenhuma complicação, falta de ar, saturação, perfeito. Foi. Então eu acho que é isso, né? Pra quem quiser uma conversa gente. mais, tem que aguardar a parte 2. Dê um like aí. Você tem compromisso também, né? Já Sim. é tarde e... Gente, só 3 horas de gravação. Tem Me vídeo desculpem. para mais de uma semana aí pra vocês assistir. Vai ter que ver as prestações, 10 minutos cada dia. E é isso, eu agradeço muito a sua presença, a gente gostou bastante de poder partilhar essas experiências com você. Esperamos que você volte e quero saber o que você achou também. Gente, eu sou suspeita, né? Porque vocês sempre surpreendem, assim, estão de parabéns. Tudo que vocês colocam aqui de projeto, assim, eu fico encantada, porque são jovens, mas sempre com o intuito de fazer algo novo, né? Tem um projeto aí que vocês fazem com as crianças também. Tem vários que eu não... Se eu começar a listar, eu vou até esquecer de algum. Mas vocês são grandes inspirações, assim, para mim. Eu sempre, onde eu vou, é referência. Lá na minha conferência, todo mundo fala, os meninos do Riacho, os meninos do Riacho. Então, assim, não estou diminuindo os demais, mas são pessoas onde eu tenho um contato maior, né? Assim, a proximidade maior, o Sávio que me apresentou, enfim. Então, assim, vocês são um grande exemplo para todo mundo e que vocês continuem com essa motivação. Isso sim, porque não adianta ser motivado só com palavras, tem que também ter ação. E vocês têm os dois, vocês têm as duas coisas. A palavra e a ação, né? Que é o executar. Não adianta só falar, palestrar e não ter a atitude que fala, né? Então, vocês casam direitinho. Então, parabéns por mais esse projeto. Eu sei que vai ser assim maravilhoso, vai ajudar. É um momento muito propício para levar para as pessoas a informação em relação à vida, de como está, e até dar dicas, né, de como vai funcionar até agora e depois que a pandemia passar, que a gente voltar presencial. Gostou, então? Amei. Tô suspeita, né? Tanto é que eu gostei porque eu fiquei esse tempo todo, né? 2 horas. E você, confrade, o que você achou? Nossa, quero agradecer a presença da Aline aqui mais uma vez. Queremos você aqui de volta. Nossa, mas assim, daqui 2 anos, né? Que o povo falar assim, não, ela não. Uma parte 2. Mas assim que é bom. Já vai complementar as pessoas que vierem aqui e não conversar muito, né? Gente, mas é impossível. Na verdade, assim, eu entendo porque eu falo muito, né? Meu pai é radialista, voltando ao assunto, então acho que é por isso que fala muito. Ele gosta de conversar, hein? Super. Mais alguma palavra? Não, só isso mesmo. Então, pessoal, se inscreve aqui nos nossos canais. A gente vai estar soltando agora só um vídeo por enquanto, né? Até a gente conseguir recuperar algumas coisas, mas é assim que vai indo. Gente, foi complicado, né? Teve bug aí, a memória já estava cheia. Toda semana aparece. Cansado. Toda semana é uma dificuldade. Uma solução, não, mas no meu caso foi porque realmente o cartão de memória falou, chega, já deu, o povo não vai querer. Mas quem dera se fosse só esse o problema, mas ainda tem outro, mas a gente vai resolvendo. É isso aí. E segue a gente aí nas nossas redes sociais, nosso Instagram, o Instagram da nossa conferência, conf.perboire, o nosso Instagram do nosso CP, também é CP Domingo Sávio. E aguardem os próximos vídeos, os próximos convidados. A agenda está disponível lá no nosso Instagram. E siga também os nossos patrocinadores, que a gente vai deixar na descrição. Olha, tá com patrocinadores. Que é isso, hein? Kit açaí. Evoluiu, cara. Vai ter um sorteio aí essa semana. Já deve estar rolando, na verdade, que já era para ter acontecido. Mas é isso. E a Aline vai ser nossa próxima patrocinadora, né? Com certeza. Vou arrumar patrocinadores, melhor ainda, porque o meu patrocínio vai ser pouco, né, gente? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, gente.